Let's go. Está começando o Together Podcast. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do nosso projeto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu considero que eu tô um pouquinho nervosa. Isso aqui é muito novo para nós, mas estamos em casa, estamos numa conversa que vai rolar muita coisa legal aí. E, enfim, nasceu o nosso tão sonhado bebê, esse novo projeto. Esperando, né, que era um bebê. Nosso bebê tá aqui. O nosso bebê nasceu, é esse aí. A gente até colocou uma foto, para quem acompanha a gente nas redes sociais, falando o que vocês achavam que nós estávamos orientando, né? E disparado vai vir o bebê Martins. Antes de começar, então, né, gostaria de agradecer o Anderson, o Fábio, o Carlos e a Camille, então, nos assessorando aqui, a nossa equipe, né, do podcast. E sem eles, a gente não conseguia estar realizando esse projeto. Então, muito obrigado a todos. E obrigado a você, principalmente, que está nos assistindo. Vou contar também, né, com relação aos nossos patrocinadores, né, Joana, que estão nos apoiando, né? Café Bajo, a indústria de café Bajo, que é uma das indústrias de maior sucesso no Brasil com relação ao produto de qualidade. Você que busca aquele café gourmet, um café diferenciado, né? Um teor diferente. Conta, Joana, para eles quais tipos de café que o Café Bajo tem hoje para mostrar para o pessoal. Imagina se a gente não ia fazer podcast tomando café à noite, sim, porque quem nos conhece sabe que a gente é cafezeiro. A marca Bajo é vendida no Mercado Martins, né? Em todas as nossas lojas. E o diferencial deles é que é um café de alta qualidade, com grãos selecionados e principalmente o que eu mais adoro, saborizados, aromatizados. Hoje estamos provando de caramelo. Caramelo, a gente tem a opção chocolate com menta, chocolate trufado. E em vários episódios a gente vai estar mostrando para vocês. Quem quiser adquirir já sabe aonde. No melhor supermercado da região, Martins Supermercados. Chega lá que tá lá. Pessoal, muitas perguntas vieram, né, para nós, mas acho que antes de a gente começar a falar em perguntas, a gente agradece as pessoas que mandaram perguntas no Instagram, no WhatsApp. O pessoal engajou muito com relação a quando a gente divulgou o podcast. A gente ficou muito feliz com relação a isso. Mas acho que antes de tudo, o intuito desse projeto. Qual é o intuito desse projeto, né? Por que se chama Together, né? Se a Joana puder explicar para o público que está ouvindo, né? Por que se chama Together? Sim, então vamos contar para eles, que desde eu acho que a gente se conhece, a gente sai muito, viaja bastante, e a gente fez uma linha do tempo que faz uns 9 anos que a gente já consome o conteúdo de podcast. Lembra? A gente era lá da época ainda de Murilo Gun, Bel Pesce, lembra? Exatamente. A gente já ouvia há muito tempo. Cresceu ouvindo podcast. Exatamente. Na época não tinha nesse formato em vídeo, né? Antes lá do Flow, antes do pessoal lá muito antes dos Estados Unidos, que começaram lá o Joe Rogan, né? O podcast que a gente ouvia era, na época, só no áudio, que era a época do Jovem Nerd, Geração de Valor, acompanhei muito, Café com ADM. Então, assim, pessoas que inspiraram muito e que nos ajudavam muito, né? O aprendizado, a gente ouvia enquanto viajava, enquanto estava rodando na estrada aí. Exatamente. Tentava otimizar o tempo, né? Fazendo uma academia, alguma coisa do tipo. E o podcast vem nessa essência. A gente já há mais de 10 anos consumindo e chegou a hora da gente agora apresentar, né? Trazer pessoas. E vai ser um formato bacana porque a gente vai trazer convidados e a gente vai conseguir fazer uma conversas que talvez hoje, no dia a dia, impossibilitam, porque pessoas interessantes, conversas inspiradoras, que vão ajudar tanto nós a aprender, né, porque a gente vai aprender. Vai vir aprender muito com os nossos convidados. Então, nesse gancho que a gente gosta de consumir conteúdo, de aprender, enfim, a gente falou, por que nós não lançamos um podcast, né? Então, há muito tempo a gente vem pensando nisso, agora a gente concretizou esse projeto. E a gente estava querendo escolher um nome, né? Qual seria o nome do nosso podcast? Um que vem da memória primeiro, que eu adoro consumir, são os sócios, mas não tinha como ser os sócios, já não dava, né? Se puxar para Não, esqueci, mas eu sou fã. Mas são como a Lu, né? Os bastidores aí. A Malu e o Bruno Perini, isso show. Enfim, aí tô pensando qual daria, qual não. Esse fica legal, esse muito comprido, lá no composto a gente não quer. E nós temos um bordão entre nós que a gente adora, quando a gente concretiza algo, a gente se abraça e fala, construímos juntos, né? Então a gente, claro que a gente quis americanizar o negócio, puxou pro lado inglês, né? Together. Na verdade, a gente tentou alguns nomes em português, né? Mas o que soou melhor, o que encaixou, eu acho que traz um pouco da nossa essência, de construirmos juntos, né? E juntos a gente vai construir com os nossos convidados, construir episódios cada vez melhores e trazer para vocês histórias que vão gerar aprendizado, vão gerar coisas importantes, né? Para agregar. Esse intuito de Together, né?
e tem uma música do Beatles que a gente gosta muito também, Come Exatamente, Together. Come Together. Eu acho que vai tocar muitas vezes aí no Instagram, muitas vezes quando a gente estiver lançando conteúdo a respeito do Exato. E teremos, né, Juliana, também na próxima semana, nossos primeiros convidados, né? Com Isso é certeza. uma dupla, né? A gente não pode revelar. São empreendedores da região. Vamos deixar um spoiler aí, né? Como a gente está em Rio Azul hoje, fazendo podcast no estúdio aqui, a gente vai valorizar principalmente, né, as pessoas aqui de Rio Azul, obviamente. Temos uma lista imensa de A convidados. gente já tem convidado pelos 2 anos. Né? Exatamente, a gente já tem praticamente já De tanta 2 pessoa que temporadas, 3 temporadas já programadas, né? A gente admira muito, né? São pessoas que nos trazem inspiração, né? São inspiração e que vai ter aprendizagem. Tirar conteúdo, né? Com certeza. Então, sim, ser rodas daqueles que a gente convidar, e enfim. Dentro disso, também é importante, a gente já, né, apresentou o intuito do nosso projeto, mas, fora do nosso círculo social, muitas pessoas não nos conhecem. Então, vamos nos apresentar, querido host. Quem é Elvis Martins? Então, pessoal, quem não me conhece, né, para quem me conhece também, é Elvis Martins, filho de pessoas que eram agricultores, Jair e Isabel, começaram a vida deles como agricultores, se tornaram pequenos empreendedores, comerciantes, lá em 97, quando abriram o primeiro empreendimento aqui na cidade de Rio Azul. Meus pais são naturais aqui de Rio Azul, filhos de agricultores também, assim como toda a minha família. Tenho orgulho disso, né? Eu morei também até meus 7 anos na roça, né? Meus pais eram agricultores, como a grande maioria dos produtores aqui, dos agricultores aqui de Rio Azul. Então tenho muito orgulho dessa essência, porque aprendi muito nessa caminhada e comecei muito cedo a acompanhar o crescimento dos meus pais com relação ao crescimento, né? Então a gente veio para a cidade com uma mão na frente e outra atrás, praticamente, como o pessoal fala. Na época tinha uma caminhonete só velha, e pouca coisa esperando a gente aqui na cidade, né? A gente construiu um pequeno comércio, uma pequena mercearia que se chamava na época Mini Mercado Martim, então a gente já não chamava de mercearia. E eu lembro, assim, de muitas vezes ter que pegar um chocolatinho escondido lá, porque meus pais não tinham condição de liberar um chocolate para comer, por exemplo. Então, você já nasceu no meio, querendo ou não, de comerciantes, né? Exato, a veia empreendedora, né? Eu tenho a herança dos meus pais, né? São 2 pessoas que são empreendedores raízes, né, que empreenderam por conta própria, não tiveram inspiração dos pais, pelo contrário, até talvez não tiveram muito apoio dos pais, porque era uma realidade diferente, né? Então, como eles eram filhos de agricultores, vinham de uma família de agricultores, é mais difícil para a pessoa sair da realidade atual, né? Então, eu devo muito aos meus pais porque me deram uma base de conhecimento, uma base de educação muito boa, principalmente de princípios, e fui crescendo ao longo dos anos juntamente com eles, né? Estudando, trabalhando dentro vamos dizer assim, da empresa, né? Mas a empresa começou lá pequenininha, 97, sem nenhum colaborador. Inclusive, a gente tem um colaborador, o nosso primeiro colaborador, ele é uma pessoa que era aqui da cidade de Rio Azul, que hoje é uma pessoa bem sucedida com relação à empresa dele, o Gaúcho Ponzlat, o Dacir, né, Pilat. Ele foi nosso primeiro colaborador. Tem muito orgulho também de contar a história dele, uma pessoa batalhadora que empreendeu aqui na cidade, teve sucesso. E é muito bacana saber que muitas pessoas saíram de lá. A gente fala que prosperar não é somente na parte financeira, né? Mas sim prosperar como pessoa, prosperar na forma mental, na forma de você enxergar a vida, né? Você ter uma família, você ter coisas que estejam te levando à frente, avançando. Né? Sim, com certeza. Além disso, né? Então, a gente lá em 97 tivemos a primeira expansão do supermercado lá em 2002, quando a gente teve a mudança de lugar, né? A gente foi o primeiro mercado a ter o açougue junto ao corpo do supermercado, né? Nós não tínhamos açougue, a maioria dos mercados do açougue na época era externo, não tinha nada junto ao supermercado. Então a gente acabou trazendo o açougue para dentro do mercado. Isso foi uma das coisas diferentes que a gente inovou na época. Logo na sequência, quando a gente mudou de prédio, a gente foi o primeiro supermercado a ter padaria junto ao supermercado. Nessa época eu já comecei a trabalhar, não gostava de trabalhar, assim como a maioria das crianças, né? Não que eu era obrigado a trabalhar, mas eu tinha um grande incentivo a ter que trabalhar, né? Então eu comecei muito cedo, isso lá por volta dos 10, 12 anos. Depois fui para a Casa do Colono, onde eu aprendi vender, a arte de vender, lá na época da Casa do Colono, que virou Martins Máquina de Ferramentas, depois virou Comercial Martins, e que hoje não existe mais. Nossa, mas vai dar um podcast só da tua história, né? Exatamente, a história é longa, né? Vai longa, compartilhar aos poucos ela, né?
Gente, foi muito engraçado, porque a gente tá em casa, né? A gente combinou um roteiro da conversa a seguir e a gente vai se empolgando, mas é assim mesmo, né? Na verdade, a gente tem muitos detalhes da vida da gente que a gente considera como importante. Então, Com acaba certeza. que a gente vai se alongando muitas vezes e Vai acaba ser. que... Vai pra lá. E não é a intenção nossa é ser sucinta, explicar para vocês a essência, né, do Martins, principalmente, da onde eu fui criado, e logo mais compartilhar a história da Juliana. Eu lembro que eu fui responsável pela implantação do primeiro software lá em 2007, quando eu tinha 16 anos. Sou formado em administração pela Unicentro, então eu em 2011 me formei em administração pela Unicentro, aqui na Universidade Estadual de Irati. Mas a gente já pode fazer um gancho aí, a gente já tá em 2011, vamos alinhar junto as nossas histórias, né? Exato. Porque a gente chega num ponto em comum. Foi o ano que a gente se conheceu, inclusive. Exato, então vamos retroceder um pouquinho para o pessoal começar a entender, né? Eu dou o direito de fazer. Como a gente se conheceu? Não. Não é essa a pergunta? Não. Olha. Quer perguntar quem eu sou? Como assim? Você já me conhece? Quem é a Juliana de Andrade? Conta para o público, Juliana, quem é você? Muito bem, pessoal. Nascida em Rio Azul, sou filha de professora e pai mecânico. Sempre morei aqui até que eu quis fazer minha faculdade, né? Quando passou o ensino médio ali e tal, eu me adaptei a alguma coisa na área da saúde. Muita gente até que me conhece só pelas redes sociais já recebi perguntas se eu sou farmacêutica. Me parece sim. Hoje me considero mais uma administradora, mas sou formada em farmácia. Então, no momento que eu decidi estudar farmácia, eu me mudei para Guarapuava, porque eu passei numa faculdade pública. Só que lá eu precisava estudar o dia todo, né? Que era faculdade integral e tudo mais. E, assim, a mãe liberava ali contadinho dinheiro para almoçar, né? Então, ó, Juliana, você vai ficar 5 dias lá, tal dia ter passagem para você voltar embora, né? Dentro das condições que tinha. E a mãe calculava lá o dinheiro. Eu lembro muito disso, porque o que eu fazia, né? Eu pegava e pensava, se a mãe me deu X valor para passar a semana, ela conta que eu almoço no buffet da faculdade. Mas se eu comprar miojo, eu consigo, se eu ia gastar, sei lá, se era R$20 na época, eu consigo gastar ali R$2. Por isso que nossa, na faculdade eu não tô indo, né? Só comia miojo. E eu utilizava esse dinheiro já, né? Fazia minhas contas ali para poder comprar uma blusinha na Pernambucanas, né? Uma coisinha assim, né? E eu ia me virando, né? Nesse tempo da faculdade. Nossa história, ela começa aí, né? Então, eu também só para complementar, minha família toda é de Rio Azul. Hoje eu tenho 4 irmãos e um irmão. Considero minha família como o pilar da minha vida. E eles sempre estiveram me apoiando. Porém, diferente do Elvis, toda essa história que ele contou, a minha família não tem uma veia empreendedora, né? Meu pai era autônomo, né? No sentido de mecânico, minha mãe dando aula. Minhas irmãs seguiram para linha de contabilidade, administração, assim. E meu irmão, hoje, acho que faz parte da área da saúde, porque há 2 anos ele está formado em psicologia, né? Então, assim, eu não tinha esse exemplo em casa de ter um comércio, de saber lidar com isso, né? Então, para mim, foi algo totalmente assim... Porque eu entrei na faculdade achando que eu ia... meu intuito era formar farmácia e ir para balcão da farmácia, enfim. Daí, então, a gente pode começar a engatar nossa história. Quando nossos caminhos se cruzam. Porque foi uma das perguntas que a gente recebeu, né, no Instagram. Como a gente se conheceu. A gente recebeu muitas perguntas perguntando, né? Como a gente se conheceu, como tudo começou, né? Sim. O pessoal pode até, meu Deus, como fala rápido, assim, né? Tem que acelerar. Né, mas aos poucos a gente vai melhorar. O dia tem 48 horas. Isso. Precisa acelerar muitas vezes. Eu estou só com uma banana aqui, que deu tempo de comer tarde, e estamos firme aí. Então, esse pensamento acelerado nosso, eu acho que é uma característica, né? Já começa por aí. Então, assim, eu vou começar compartilhando, né? Tá, então vamos lá. Convidei a Juliana para uma festa, né, Juliana? E essa festa era lá na chácara, lá onde era o centro de eventos, né? Vamos nos deixar claro que a gente não é bom em datas, né? Então, assim, a gente vai contar o fato, mas não nos pergunte dia e hora, que também não importa, né? Nem a data do casamento. E a vantagem, pessoal, é que Lial também não sabe. Então, não tem por que brigar, né? Em relação a que dia que vocês conheceram? Quando que vocês começaram a namorar? Não. Então, vamos lá. Então, a gente se conheceu em 2011, mas então começou a namorar em 2011, né? Então, até então, o pessoal não entendeu. O Elvis já trabalhava com os pais, tinha um comércio, né? Nada ali. Juliana, né? Os pais trabalhando, não tinha relação nenhuma com o comércio. Entrei na adolescência, transição de faculdade. Eis que, um dia, eu com minhas amigas, isso antes de eu me mudar para Guarapuava. Quando eu estava entre vestibular e
Perdão, entre ensino médio e vestibular. Aí, o Elvis gostava de fazer umas festinhas, vamos começar. Todo jovem já gostou de fazer uma festinha, né? Todo jovem já teve essa vontade, e na época a gente tinha um grupo de amigos, fazia algumas festas, chamava, geralmente algumas meninas, né? Que era a preferência. Nem sempre iam, mas de vez em quando a gente conseguia levar uma boca pra conversar lá. Por incrível que pareça, antes desse episódio, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Morei em Rio Azul, elas moravam em Rio A gente é Azul. separado por um pouco uma geração, né? Porque eu sou de 91, eu tenho 33 anos hoje, a Juliana é de 95, então são 4 anos que diferem de idade ali, então enquanto eu já estava um pouquinho mais velho lá, a Juliana ainda era criança, né? Então a gente se distanciou, né? E a adolescência parte do ensino médio ali, eu acabei estudando em Irati, né? Então eu fiz uma relação de amizade lá, né? Exatamente, mas vamos contar assim, meio rapidão essa parte, que é muito longa a história, né? Mas assim, a gente se conheceu em 2011, começamos a namorar em 2013, porque 2011 não deu muito certo, porque eu me formei, né? Daí, o que aconteceu? O que aconteceu em 2011? No churrasco, a gente deu o primeiro beijo. Do nada, eu fui convidado pro churrasco e a gente se conheceu. Isso aí, A gente ficou aquele dia, deu o primeiro beijo e tal, e a gente começou o lancinho, né? Sim. E nesse ano, encontrava. Exato, e a gente não tinha nada oficializado, a gente se encontrava. Toda festinha dos amigos que tinha, a gente ficava. Mas tipo assim, vamos pra lá, beleza, a gente se encontrava. Não tinha nada oficializado. Bem engatilhado, né? Exato. Nesse parte, né, pra gente resumir nessa história de tempo aí, eu me passo no vestibular e vou embora pra Guarapuava, né? Aí, mas esse ano acontece, né? Episódio. Minha formatura. Se formando já e eu começando a minha faculdade. Só escutem essa, então. Na minha formatura, eu convidei alguns amigos, eu ia convidar inclusive a Juliana, porém, a Juliana não precisei convidar ela porque as duas irmãs delas estavam se formando, elas faziam curso de contábeis e estavam se formando, e a formatura foi tudo no mesmo local. Contábeis, turismo na época e administração. E a Juliana, como não era minha convidada, mas ela estava lá, né? Então, eu estava feliz por isso. Mas eu não estava muito feliz com assuntos particulares, né, da minha casa. Meus pais na época estavam se separando, então estava um clima bem chato. E nesse dia eu resolvi tomar todas para esquecer os problemas que eu tinha em casa. E realmente tomei todas, dei cachaça para todos os meus amigos lá com relação a isso. E foi uma festa assim que eu lembro muito pouco. Porque eu jamais. Bastidores. Exatamente. O que aconteceu? Chegou na hora da valsa, né? A hora da valsa com a mãe, com os pais, né? As mulheres com os pais, a mulher as mulheres com os pais, os homens com as mães. Certo. E a minha mãe já tinha ido embora, porque deu uma treta entre ela e meu pai lá, foram embora, e eu fiquei sozinho lá. Fiquei sozinho com meus amigos, obviamente, né? Fazendo um adendo que, como minhas duas irmãs estavam se formando na mesma noite, toda a minha família estava lá, tá? Toda unida, né? E uma das minhas irmãs sabia que eu tinha um rolinho com Elvis, mas não era oficializado, tá? Mas assim, minha mãe sabia, todo mundo sabia que a gente ficava e tal, mas não tinha nada sério. Eis que o locutor fala, agora, depois da valsa dos pais, chama aquela pessoa especial, né? Chama aquela pessoa especial para dançar a valsa, né? Se é uma pessoa que você gosta e tal. E eu fui em direção à Juliana. E a Juliana estava com uma câmera fotográfica na mão na época, que na época a gente usava a câmera, a gente não tinha celular, né? E tal, porque eu tava tirando fotos dos meus pais. Na época era meu pai, minhas irmãs... O smartphone da época era um Motorola V3, né? Gente, quando eu vejo o Elvis na minha direção, a minha irmã, a minha mãe, todo mundo começou a bater palma, tipo assim, meu Deus. Você já imaginou? Né? Já imaginou um galã como eu chegando? E ele minha direção, e a minha família no paredão, assim, olhando a cena, né? O Elvis vindo, pedir a mão e tal. Tem medo. Pedir a mão não, podia lá você perdeu. Tá. Pedir a mão para dançar. Isso mesmo, tá certo. Aí, eis que eu, fui fazer um sinal pra ele que eu ia deixar a câmera na mesa, porque ele estava com a mão ocupada. E o Elvis pra lá de Bagdá. E olha a cena, gente, pensa, eu viro as fotos pra deixar a câmera na mesa. Então, volto. Gente, vocês não têm ideia. Aí, pessoal, assim, simplificando foi 5 segundos, gente, essa cena. Eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro, assim, que depois eu vi as fotos, eu dançando com outra moça, né? Essa outra moça era minha amiga na época, que a gente dançava, e nas quintanejas e tal. Nunca tive nada com ela. Por sinal, era a irmã de um formando, amigo meu também. Estava estudando com a gente, estudava comigo. E ela, por incrível que pareça, depois que eu descobri, depois de 2 anos, pessoal, quase 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui conversar com a Juliana de volta, porque ela me odiou depois daquilo. Daí só pra complementar. Quando aconteceu isso, eu fiquei de cara, eu comecei a chorar.
Aí meus irmãos pularam em cima de mim, minha mãe falando, não, ele não te merece, nananã, e aquele fervo, e eu choro. Eu não tava querendo falar que você quer na minha vida. Eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Assim, a festa tá acontecendo lá, tipo, lá em Nárnia, meus cunhados, eu lembro meu Saulo me abraçando, falando, chora por homem, você é muito nova. Enfim, o que aconteceu? Aí eu cheguei em casa, depois da festa, bloqueei ele e tudo. Na época seria tudo Facebook, MSN. Orkut, Falei, e MSN. mas quero ver se tá na minha frente. Lembra que a gente chamava atenção no MSN lá, passinha Sim. da época? E daí como era a época que eu estava em Guarapuava, tipo, eu fui embora em Rio Horizonte, então realmente nunca mais teve a oportunidade de se ver. Aí você, Um ano, meio depois. quando você acordou do pó, aí você nunca entendeu por que eu não mais falei com você, né? Eu tava numa fase tão conturbada, assim, porque né, na época, assim, foi uma fase muito difícil. E eu, assim, realmente bebi pra esquecer os problemas, assim. E depois que passou essa festa, assim, depois eu acabei não entendendo, porque ela me bloqueou, ele ficou sem conversar, e a vida seguiu, né? Seguiu por 1 ano e meio, e a gente voltou a se encontrar quase 1 ano e meio, quase 2 anos depois. Exato. E nessa reencontro, ela foi me contar essa história. Aí, eu entendendo o fato, eu fiquei muito surpreso e fui conversar com a moça da foto, né? Por que ela tinha me chamado pra dançar? E ela falou pra mim que quando ela viu, ela tinha visto a cena de eu estando sozinho, enquanto tava todo mundo dançando com os pais, e ela achou que quando eu fui chamar a Juliana pra dançar, ela olhou a cena e viu que a Juliana recusou de dançar comigo, pegou pela hora que ela foi devolver a câmera, e simplesmente foi lá e me captou pela mão e levou pra dançar. E ela bom. Enfim. Mas foi difícil acreditar nessa história, né? Enfim. Mas é verdade, Aí, é verdade. quando a gente se reencontrou novamente depois, foi até engraçado também a maneira com que a gente voltou a conversar. Eu tava já em Guarapuava, aí a gente começou a ficar, né, oficializar, eu vinha pra Rio Azul, e eu lembro que eu vinha pra Rio Azul e eu falava, claro, mentira ainda adolescente, né? Eu ia na casa das minhas amigas, né, pubertavam, e a gente saía junto, né? Até mais nova. Até então, minha mãe não sabia que a gente tinha, porque ficou aquele climão, né, entre minha família e o Elvis, né? Tipo, como é que eu falava, viu, a minha família não sabia de nada, né? Aí eu tinha que conquistar a sogra, pessoal. Quero uma dica pra vocês, como é que fazem pra conquistar a sogra? E aí, ó, vou dar a dica pra vocês. Se vocês quiserem conquistar a sogra, compre uma orquídea azul. Foi esse o episódio com a minha mãe que conquistou ela. Enfim, aí eu lembro muito bem que nessas vindas e vindas de Guarapuava, o Elvis um dia fala assim pra mim, né, a gente tava oficializando, começou a assumir e tal. Mas pensa bem, eu saía daqui 8 horas da noite, ia pra Guarapuava, pousava com você lá em Guarapuava, acordava no outro dia, antes das 6, te levava na faculdade, saía de Guarapuava, chegava antes das 8 pra abrir o mercado. E agora também pode ser. E eu lembro do episódio de uma vez que você voltou. Amor, né? Uma vez eu voltei, pessoal, de lá. Lembra também? Sim, vou contar isso aí. Eu cheguei em casa, aí a minha mãe tava tomando café, eu cheguei antes de abrir o mercado até. Aí do nada eu, de calça jeans, e começou a sair uma meia por baixo da calça jeans, assim. E a meia nem era minha, a meia era da Julieta. Então, teve bastante dia lá, dormia numa caminha de cerveiro. Nossa, eu dormia mesmo. Mas era divertido, era muito divertido. Exatamente, foi uma época muito bacana. Só que aí nessa época, o Elvis olha pra mim e fala assim, olha, se a gente for realmente, né, eu quero ficar com você, eu lembro que você falou isso pra mim, a gente vai nesse relacionamento, mas assim, a proposta que você me fez é ou volta pra Rio Azul ou vai dar certo. Vai dar certo. Então ele me, tipo, só que eu já vinha contando pra você que eu não estava gostando de estar morando lá, né? Não foi bem assim, de vir embora. Com certeza, estava sofrendo muito, né? Enfim, e eu já não estava contente com né? Eu estava me prestigiando talvez um pouco naquele momento que você pensa, será que essa faculdade é pra mim? Será que realmente é isso que eu quero? Enfim, e entre conversas e vindas, eu lembro que até, gente, tanto que eu achava uma maneira de melhorar minhas vindas, né? E até na sessão científica, né, que não era uma coisa que eu gostava, eu peguei uma para conseguir receber uma bolsa para ter um dinheirinho a mais. Eu lembro até disso que eu fiz. Lá para ficar mais fácil as coisas, né? Mas, enfim, eu lembro total. Sabe o que o meu professor me falou onde para fazer o cadastro? Ele falou assim, esse valor é para você estudar inglês. E hoje estou pagando o preço, porque eu não estou em inglês naquela época. Ele falou de mim, esse dinheiro vai investir para estudar inglês. O que eu fiz? Fui comprar brusinha na Pernambucana, né? Ó, viu? Hoje está lá falando inglês. Enfim, aí falei, sabe essa informação é muito difícil falar isso pra minha mãe. Minha mãe era, assim, eu sei que o maior orgulho dela era uma filha, né, tava na pública, né, só que tinha uma despesa de morar lá, né, tinha uma despesa de pizza, de aluguel e tudo mais. Então, como eu ia comunicar à minha mãe que eu quero voltar embora e não, tipo assim, transferir a faculdade, né? Então,
foi difícil, né? Tive que... Mas daí, assim, ela não sabia que tinha você envolvida no meio. Até que você entra em cena e fala, dona Hilda, eu vou apoiar a Juliana tá vindo por minha causa um pouco, né, de certa forma. Eu vou topar ajudar ela, de certa forma, a gente vai, faz a matrícula, ela vai arrumar um trabalho na cidade, e na época foi isso que você fez, né? sim, Foi perfeito. a primeira base, né, para você começou numa farmácia trabalhando, né? Exato, porque daí aqui quando eu transferi eu ia todos os dias para a União da Vitória, né? Ela não parou de estudar por minha... Não, só transferi a faculdade para a União, que era a faculdade mais próxima na época, né? Aí eu saí de casa às 5 e pouco da manhã, voltava quase às 10 da tarde e eu consegui encaixar um trabalho na minha primeira farmácia aqui em Iguaçu, né? E durou muito tempo, né? é que daí que acontece, aí que começa o espírito empreendedor da coisa, que acho que daí que é o nosso gatilho da nossa vida, né? Acho que a Juliana, assim, ela Só, tinha... né? Ela comentava muito, a gente conversava bastante, e ela tinha muita incômodo, assim. Acho que o lugar que ela trabalhava ensinou muito para ela, a parte técnica, né? Mas o fato de, talvez... Estar limitada e não conseguir avançar com algumas ideias que ela tinha, ela sempre, né, ela começou a morder o bichinho do empreendedorismo. Eu acho que o bichinho do empreendedorismo morde nessa hora. A hora que a pessoa, ela não consegue sair mais da zona de conforto, né? E a Juliana queria sair da zona de conforto, ela não queria ficar acomodada, e eu acho que isso começou a instalar algo nela que, se nós abríssemos uma farmácia, né? Aí eu tava enfrentando para se formar ainda, né, certo? E eu já tava pensando em abrir farmácia, né? Teoricamente as pessoas têm um processo, vamos se formar primeiro para abrir farmácia. Só que quando duas cabeças pelos nossos se encaixam, aí a gente foi, né, desenhando ali, para abrir farmácia, precisa de farmacêutico, sim. Teve um segundo emprego nesse meio tempo também, rápido, né? Exato, tive 2 experiências muito bacanas hoje, né, aqui mesmo no estado de Iguaçu, que hoje são, né, pessoas que eu sim admiro como, posso usar a palavra concorrentes, mas que foram muito importantes para o meu crescimento. Só que eu, assim, adquiri tanto, eu extraí o máximo que eu consegui, porque eu não dei um ano trabalhando, já estava abrindo minha farmácia, né? Então, a gente abriu a farmácia de uma forma bem simples também na época, né? Nossa, um adendo para minha sogra, né? Isabel, minha sogra, minha segunda mãe, deixou um espaço do mercado para ela, tipo assim, ela teve que fechar a loja. Não fechar. Tinha uma lojinha a lojinha dela. Bugiganga lá, que tinha vasos, né? Tipo, a gente pegou aquelas mesmas pepeneiras, fechou o vidro e botou. Usamos a vitrine, fizemos algumas horas na época nem era nem drywall, não era outro material lá. Fizemos o vidro da frente, botamos a logomarca, né? Contratamos farmacêutico, mais uma funcionária. 2015 inaugurou nosso primeiro negócio de né? Então agora a gente volta naquele gancho lá do início que o Elvis começou, no qual ele trabalhava com os pais na época, mas em 2011 os pais se separaram. E fiquei sozinho. Tinha a sua mãe e você, e daí entra o jogo. Fiquei sozinho lá em 2011, né? Nessa época eu também, um pouquinho antes dos meus pais se separarem, eu tive uma experiência de importação quando eu fui para a China. Eu iniciei um projeto paralelo no meu último ano de faculdade, por intermédio de estímulo de alguns colegas da faculdade. Enquanto eles estavam pesquisando, eu resolvi ir atrás e acabei indo para a China. Acabei fazendo uma experiência de importação de produtos da China. E, inclusive, esse aí vai ser um gatilho bacana para o nosso próximo episódio, né, que a gente vai falar bastante sobre. Isso me trouxe algumas bagagens. Aí tive academia também, tive empresa de painel de LED. Além do que o pessoal me conhece do Elvis lá dentro do Martins, eu tive vários negócios. Tive e-commerce. Então, assim, já tive vários outros negócios que não deram certo. Tá me esperando eu chegar, né? Que não deram certo. Antes da Juliana ali, né? Então, eu tive alguns sócios, né? E foram bons sócios também, mas talvez que os negócios não prosperaram tanto, né? Depois que a Juliana chegou lá em 2015, a gente abriu sociedade também, obviamente. E a farmácia, ela foi crescendo, né? De forma gradativa, pequenininha ali, tudo naturalmente bem pequenininha, bem tímido no começo. Sim. Mas logo ela começou a mostrar resultado, né? Isso foi muito bacana. E eu penso assim, eu lembro na época da tua mãe, teus pais, meus pais, né? Não, a gente era um relacionamento de namorados meio ainda imaturos, que de repente já decidem abrir algo juntos, mas isso foi um impedimento pra... Ele virou sócio antes de virar marido e mulher, né? Exatamente. Eu até tô pegando aqui a nossa linha do tempo, até pra não esquecer, porque assim, aí depois que a gente abriu a farmácia, a gente veio abrir o primeiro atacarejo lá onde era a casa do Polono, a antiga casa do Polono. Aí depois, no outro ano, eu me arrisquei no e-commerce, foi igual, não deu certo. Lá em 2016 eu entrei para a diretoria do Lar dos Alinhos, que foi uma experiência muito bacana também, então eu recomendo para o pessoal que está assistindo, que quer fazer um trabalho voluntário, trabalho social, sem pensar em algo em troca, né? Você ter um trabalho onde você possa demonstrar suas habilidades ali, é muito importante, que traz um crescimento profissional muito, muito bacana. Então, o Lar dos Alinhos, inclusive hoje a Juliana faz parte também, hoje a Juliana é vice-presidente do Lar dos Alinhos, né? Um abraço para todos os nossos amigos lá do Lar dos Alinhos, que são pessoas especiais. Né? Como esse episódio sai agora, a gente já está aproveitando esse gancho, a gente tá com uma rifa em prol do lar, né?
Assim, tem um sorteio aí de uma moto, né, pro final de ano, né, tá rolando aqui pela região, pessoal. Tô aproveitando esse gancho. Nós fazemos esse trabalho voluntário junto com uma equipe muito bacana lá no Lar dos Velhinhos, que é uma vila da cidade de Rio Azul, que acolhe muitos moradores da região. É uma equipe de voluntários, na verdade, que tem um grupo de diretoria, que são completos por várias pessoas, que se ajudam ali, né, no tempo que a gente tem disponível para estar ajudando a entidade, dando um apoio, né, na parte estratégica, na parte organizacional de eventos, ajudando de forma financeira ali, buscando angariar recursos, né. Eu tive a oportunidade desse tempo que eu fiquei de presidente, depois tesoureiro, e agora como diretor de patrimônio, de executar algumas ideias que na minha vida privada eu não conseguia executar. E lá no Lar dos Velhinhos, a ideia do saco de pão, lá, quando eu tinha meu sócio lá em Balneário, eu tive uma época que tive 2 painéis de LED lá em Balneário Camboriú. E com o meu sócio lá, a gente começou um projetinho de consultoria e tal, administrativa, na época ele também tinha se formado comigo, e o projeto não andou muito bem. Mas assim, as ideias que a gente teve na época lá, que a gente não conseguiu implementar lá na época, lá em Balneário, eu usei muitas delas no Lar dos Velhinhos, foi muito bacana. Tanta vontade, claro. Enfim, então nessa linha do tempo aí, você já estava... Porque sempre a gente trabalhou junto, porém, eu fui sempre mais focada para os nossos negócios e eu estava abraçando tudo, né? Então, trabalhar junto não é modo de dizer, né? E não é porque as ideias são compartilhadas, as decisões, mas assim, a partir do momento que eu tinha a primeira farmácia, eu continuava indo para a faculdade, eu chegava de tarde para trabalhar, né? E ficava lá, acho que 8 na época, né? Mais 2 funcionários. E daí o Elvis lá, que o Elvis ia lá atender a farmácia, entende? O bastidor acontecia. Tá entendendo nota, depois do horário, né? Você me ajudava, né? Mas assim, o Elvis sempre me deu essa liberdade de eu tomar a frente das coisas. E lembrando, eu não tinha experiência alguma em comércio. Eu sofri muito no começo. Porque eu tenho como exemplo hoje de grandes empreendedores do meu lado, são a minha sogra e o meu marido, né? Você. Então, assim, eu aprendi muito com vocês. Porque eu lembro que eu errava, eu chorava, eu virava as costas, queria ir embora pra casa da mãe, porque não vai ficar mais. E, meu Deus, como eu sofria. E não é fácil trabalhar em família, eu tinha que saber lidar, assim, eu era totalmente aventura no negócio, e eu tinha que saber lidar, assim, com eu não. Quem está falando comigo é meu sócio, não meu namorado, mas nunca foi fácil separar isso. Hoje em dia a gente se considera muito mais maduro nessa parte. Ainda não é fácil. Ainda não é fácil. Quantas vezes que eu saía chorando e ia embora e falava que não queria mais. Enfim. E daí querendo também fazer uma médica sogra, né? Porque querendo não, pô. Ela abriu espaço ali e daí não vai dar certo. E assim, pessoal, trabalhar em família não é fácil, né? Eu trabalho com a minha mãe desde pequeno, com meu pai também. Meu pai, apesar de ele ter saído da empresa lá em 2011, 2012, a gente abriu o Centro de Eventos Martins, onde eu sou também sócio. Meu pai tem algum negócio paralelo lá junto ao Centro de Eventos, mas assim, então eu trabalho com meu pai numa empresa, trabalho com minha mãe em outra empresa, trabalho com a Juliana em outras empresas, então, na sequência, né, veio outros empreendimentos. Com o meu irmão também, que agora tá fazendo parte ativamente do grupo, né? Então, a gente acaba que são poucas pessoas das famílias, são as pessoas mais próximas, né? Que aguentam a batida, né? Que aguentam a batida e são as pessoas que talvez precisam ter mais resiliência, né? Porque a gente não pode, tem que saber separar, né? Saber separar o lado pessoal do lado profissional. E lá em 2017, né, Joana, já falando do lado profissional, ficou inquieto em que talvez vamos abrir mais alguma coisa. Na verdade, eu não queria, né? Na verdade, a pedinha dessa vez saiu do teu lado, né? A primeira questão da farmácia eu achava que era importante, foi atrás e tal. Agora, na situação do laboratório. O laboratório, a Juliana falou assim, vamos abrir um laboratório antes que alguém abra mais um laboratório na cidade e tal, porque senão a gente vai perder a oportunidade. Eu falei, mas Juliana, você não está formada, menina. Você tem que se formar primeiro, sem farmacêutico, pensa já que tem laboratório, você no momento pode pedir da farmácia, porque na época não podia ensinar nada, né? Então, porque assim, o farmacêutico, como o pessoal sabe, pode tanto ir da farmácia clínica, enfim, para a área de análises clínicas também. E eu pensei, vamos, né, diversificar isso, mas eu dei sempre ciente que eu não conseguia assinar pelo laboratório, eu tinha que consultar um profissional que pudesse, né, levar esse empreendimento em frente. Eu falei para você, na época? E assim, eu fui assistindo, eu já estava formada quando abrindo, assim. Pessoal, fiquei sem voz. Hoje em dia eu fiquei fazendo inalação para ver se a voz não falava. Então assim, eu perguntei para a Juliana na ocasião, falei assim, Juliana, se você quer abrir, realmente, ela não parava nem me atazanar, ela estava todo dia falando comigo e tal, eu falei, quer abrir? Me prove que realmente tem demanda. Mas como que eu vou fazer isso? Né? Essa história. Falei, faz um plano de negócio, me apresenta, mostra, tem números, mostra que Rio Azul tem demanda para isso, né? A característica do meu sócio e marido é assim, ele te joga, no meu caso, funciona muito bem. Você me joga a provocação no sentido de vai lá e faz, mostra que você é capaz. Nunca me anulou nesse sentido.
Aí se jogar isso, que eu falo assim, desse vídeo assim, prova, então vai dar certo. Falei, então eu vou provar. Eu acho que isso, Durana, de desafiar, né, é uma coisa importante falar também, e isso vale para todos os nossos colaboradores do grupo hoje. Né? A gente tem um grupo grande, com muitos colaboradores, e assim, a gente deixa muito livre com relação a pessoa se desafiar, a pessoa correr atrás, a pessoa mostrar que tem capacidade, a pessoa ter o reconhecimento em cima disso. A gente é uma empresa meritocrática, e a meritocracia é isso, você mostrar que você é capaz, que você pode, que você tem condições, e a empresa principalmente dá liberdade, né? Então, no meu caso, eu teria liberdade de você correr atrás e provar para mim que você, né, tinha condições de fazer aquilo naquele momento, né? Nada. Falei, então tá bom, eu acho que a gente precisa abrir sim. Ela falou, não, mas eu quero estudar o mercado, porque eu não entendo do mercado da análise clínica. Eu falei, também não entendo, mas eu vou atrás. Ah, então foi antes de eu informar, exato. Por quê? Porque era muito lá na faculdade, eu estava fazendo meu TCC. Eu falei, mas eu poderia encaixar alguma coisa aí para eu descobrir esse mercado da análise clínica. Aí eu falei, vai pesquisar, né? Aí, tá. Da onde? Aí pensei, tá, vou associar meu TCC, sabe aquela mentirinha branca, assim, que você tem que contar pra essa área mesmo. O TCC tinha a ver com análises clínicas, análise da parte de microbiologia e tudo mais. Patrocínio de uma... Uma falando em patrocínio, você viu que tá bem, antes de você continuar essa história, tá fresquinho, que hoje foi um dia que não foi muito quente, né? Mas graças ao nosso parceiro do podcast aqui, bem lembrado. a gente não pode esquecer de agradecer ao Clima Francielo da Torque Refrigeração, Torque Climatização, né? O nosso amigo Francielo instalou um baita ar-condicionado aqui. Maravilhoso aqui, porque até foi no dia que a gente teve umas gravações do anterior, tava suando, sabe se era nervoso ou o quê? Aí esse problema foi resolvido em 24 horas. Então, muito obrigado, Francielo da Torque Climatização. Super indico o trabalho dele, não porque ele tem só esse serviço, porque ele faz todos os serviços de toda a nossa empresa, da parte de destinação, né, PMOC, é um cara super competente, de confiança, faz um baita trabalho em todas as nossas coisas. Sabe o que é a forte dele, que eu acho, como prestador de serviço? Quando se solicita e não demora. Não demora. Ele é muito... Porque, olha, a gente falou com ele, era 4 horas da tarde, no outro dia ele mandou... O que fala e não que enrola. Exato. Era no dia antes do meio-dia, acho que ele já estava montando aqui. Show. Obrigado, Francielo. E olha só, vou contar a história, né? Mas o que eu te falei, combina com café, que eu adoro. Não como agora, né? Mas vamos falar do nosso produto aí que a gente tem, que são os biscoitos da Cacau Show. Já chega na linha do tempo para falar onde a Cacau Show entrou na nossa vida. Mas, pessoal, Cacau Show lançou a linha biscoiteria. Eu trouxe um wafer de limão e esse aqui é o caramelizado, que é o meu preferido. Que harmoniza muito bem com esse café aqui que a gente pegou de caramelo. Pra tomar com café isso aqui, gente, sensacional, tá? Sensacional. Tem nas nossas lojas disponível uma linha nova da Cacau Show. Cacau Show foi pra essa linha de biscoito com chocolate, inovando sempre. Então, assim, agora chegando para o ano, festa de Natal, é um ótimo presente. Pensou em chocolate, pensou em presente. Vai, pessoal. Vamos lá. 2017, a Juliana queria abrir o laboratório, eu falei para ela, vai pesquisar, vai a campo, como que eu vou a campo? Vai lá no consórcio de saúde, pesquisa os dados, vamos colocar isso em pauta e vamos multiplicar se vai dar resultado. Perfeito. Fui lá, intentei a ideia de que eu ia fazer. Eu fui aplicar um questionário, que eu levei na minha cabeça, que era relacionado ao meu TCC, questão de números de microbiologia e tudo mais. Peguei o carro, fui em todos os laboratórios da região, não posso citar nomes, né? Mas eu me apresentava como uma estudante da faculdade de farmácia, no qual eu estava precisando dos questionários. Eu criei o questionário, eu tinha meu TCC em 100 e poucas páginas, eu tinha tudo. Então, fui muito bem recepcionada em todos os laboratórios, consegui alguns dados. E trouxe os dados, e começou a tabular ele, na verdade, né? Aí eu falei, a gente começou a olhar. Dá a tabulação de dados, meu Juliano. Aí, pasmem, senhores, a Juliana recebeu uma ligação, né? Não, peraí, você não sabe do detalhe. Isso eu fiz um dia, no outro dia eu fui para a faculdade. Beleza, por quê? Porque eu me apresentei como estudante de farmácia da faculdade X, né? E eu no outro dia, fui para a faculdade de manhã, me considero que era uma aluna bem, assim, aplicada, bem conhecida da reitora, tudo mais, né? Da minha coordenadora de curso, não, era de manhã, que tu ia me ver 10 horas da manhã. Aí, abria só a tamanho. Aí, de repente, estou na aula, bate na porta, a minha coordenadora e fala, Joana, pode vir um pouquinho de fora da sala? Eu falei, claro. Eu chego lá, ela me olha, porque ela já não conhecia meu lado meio, né? Ela olha pra mim assim, bem, só que você, o que você tá tramando? Eu falei, eu? Eu falei, você? Eu falei, nada, por quê? Porque
eu recebi uma ligação de um laboratório da Clínica tal, no qual perguntaram se é verdade que tem um questionário sendo aplicado, né, de uma estudante daqui. Aí eu, Não contava com essa, né? Secretários do laboratório muito suspeito, talvez hoje no lugar dela eu faria a mesma coisa, pensando, né? Porque na hora eu não tinha essa cabeça, né? Foi essa informação, é verdade. Porque eu não tinha abordado as perguntas e tudo mais. Conseguiu o número da... Consegui meu número e tal. Mas como a minha coordenadora sabia já das minhas mães, ela tipo, deu risada e falou assim, tá. Só que, né, eu não tinha, tipo, não, 1000 perdões. Nunca mais, é porque eu faço isso e isso, aquilo. Ela falou, respeitei. Beleza. No mesmo dia, tudo aconteceu no mesmo dia. Chego em Rio Azul, recebo uma ligação no celular no qual eu não tinha o número. Quando eu atendo, a mesma pessoa que ligou pra ela, a proprietária do tal laboratório. Aqui é fulana, nananã. Consegui ter um número. Nessa hora meu corpo tipo, gelou. Falei, meu Deus do céu, você é presa, né? Sabe o que ela falou? Parte, você sabe. Ela marcou uma reunião com a gente. E a gente foi na dia da reunião. E eu fui com medo, citei tudo que eu podia de prova pra dizer que aquilo era verdade. Então eu pensei, meu Deus do céu. Forjou provas. Não, e aquela reunião foi só pra falar o quê? A gente tá pensando em expandir para as suas cidades. Se você quiser, você pode trabalhar conosco. Aí eu, tipo... Ela fez uma proposta de parceria pra ajudar na época, né? Aí eu só pensei, então, acho que essa era a resposta que eu só tinha dedo feminino nessa pensando, então acho que essa é a resposta. Se há mercado, se ela tá vindo, é porque a resposta tá aí. Ela tem vontade de vir porque tem demanda, né? Exatamente. Por isso que a gente usou na época como raciocínio e foi atrás aí, né? Exatamente. Só que já era uma coisa que eu gostaria de ter, né? De fazer. Então a gente, tipo, agradeceu e tudo mais. Hoje em dia a gente já conversou depois. Essa história, a gente já se conversa com ela. É uma pessoa que nos inspira muito, né? Na região. Mas essa história foi engraçada porque, assim, essa foi a resposta que a gente teve para abrir esse empreendimento, do qual um concorrente fala, a gente vai abrir lá. Você quer? Não quero, deixa eu abrir o meu. Então, essa foi a história... Quase a ser sócio também. Exato. Então, essa foi a história da Vital Brasil, que é a nossa clínica, né? O laboratório... Não termina aí, né, Bruna? Porque daí a gente foi pesquisar sobre o mercado, né? A gente precisava pesquisar. Aí, nisso, a gente foi para a primeira convenção que teve, né? De medicina. Participou de... Aí a gente foi para Curitiba. Lembra que você foi para a visita lá em Curitiba? Sim, no nosso parceiro. Aí a gente passou... Não, a gente passou antes de passar lá. A gente passou no grande laboratório, né, que faz parte do... Problema, né? Enfim. Que nos recepcionou lá, que contaram muita coisa pra nós. A história da Vital Brasil é muito legal, porque sabe quando aquele negócio, as portas vão abrindo sem você? Tipo, acontece, mas vai abrindo sem nós. Eu preciso contar um episódio rapidinho, Bruno, que acho que é importante. Quando a gente tava lá em Curitiba e você falou assim, vamos entrar lá falar, ver se eles não repassam pra nós como é que funciona e tal. Eu falei, não vai, Bruno, você vai lá perder tempo. Não, mas vamos. Ele falou assim, isso não dá risada na tua cara. Que é? Não dá risada na tua cara, quem vão ter que dizer, ela só tem me atendendo lá. Um laboratório grande. Gigante, é nível Brasil aí, o laboratório. Falei, não vou. Ela falou, não, mas vamos junto. Eu falei assim, não, vai você. E ela ficou meio assustada, mas então eu vou. E foi, né? Foi. Então, ela foi conversar, conseguiu um contato com uma pessoa muito importante dentro lá do laboratório, do DASA, e essa pessoa nos recepcionou lá e nos deu uma aula sobre o laboratório. Foi uma pessoa que ajudou muito nós no início lá, ensinou como funcionava. Aí, logo depois, na sequência, a gente criou coragem, foi até nosso parceiro lá, que é o Diagnóstico do Brasil. Sim, né? Daí a gente fechou o contrato com eles, né? E o negócio deslanchou. Então, eu deixo como, vamos dizer assim, um ensinamento. Sempre que você tiver vontade de realizar algo, tenha coragem. Não espere as coisas caírem no teu colo, que as coisas venham ao teu encontro. Você precisa ter coragem, precisa ter atitude. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar uma oportunidade porque não falta coragem. E isso é o que falta na maioria dos empreendedores. Porque, assim, sorte, você não pode só contar com a sorte, você não pode só contar com o teu lado financeiro, você precisa ter, muitas vezes você vai ter que ter coragem, porque às vezes você não tem tudo o que você precisa, mas aquele empurrãozinho inicial precisa sair de dentro de você, né? Precisa ter aquele espírito de guerreiro, né? Você teve esse espírito na época que eu admirei muito, e aí que eu vi que a Juliana realmente já estava pronta, né? Realmente uma empreendedora. Botar a cara porque eu, não, assim, poderia ser, né, impedida, não faz, eu fui lá e 2 vezes, não, vou atrás. Isso também foi importante também, porque eu me senti melhor para continuar o resto dos nossos negócios, né? Exato. Então aí a história da Vital Brasil, que é hoje a nossa clínica, o nosso laboratório, nós temos uma unidade na cidade de Rio Azul e uma na cidade de Malé. Todos os exames laboratoriais de sangue, exame toxicológico, DNA, então a gente faz tudo, a gente recebe profissionais da área de saúde. A gente tem consultórios dentro, que a gente também faz parcerias de locação, se você é profissional de saúde, seja médico, seja
terapeuta, seja psicólogo, quer vir trabalhar conosco, pode fazer parte da equipe da Vital Brasil. Qualquer profissional, né, autônomo, independente, que queira atuar dentro da Vital Brasil, a gente tem o espaço para fazer a parceria. E também, né, você que é motorista, por exemplo, quer fazer eu mesmo já vou ter que renovar minha carteira agora, fazer o toxicológico em carteira C, já fiz CA, inclusive, né, o caminhoneiro também, pulei um pouquinho nessa parte, né, mas para você que de repente esse mês agora é o mês do caminhoneiro, tem o dia do caminhoneiro, né, então você que precisa fazer um toxicológico, por exemplo, a Vital Brasil faz DNA, você está em dúvida se tem um perdido ali, né, então é outra opção também. E lembrando que estamos em campanha de Novembro Azul, no qual homens, a gente tem que ficar sempre relembrando, né? É só depois dos 40. Não. Prevenção, né? Você que vem para Vital Brasil, a gente está com pacotes promocionais. De sangue. Uma coleta rapidinha, abrimos às 7 da manhã. Vamos fazer exames preventivos. Depois disso, né, Juliana, assim, a nossa história continuou, né, o Martins foi crescendo, a gente teve a nossa primeira ampliação da matriz lá em 2018, começou. As obras começaram no finalzinho de 2017, foram terminar bem na pandemia lá, que a gente conseguiu inaugurar o Martins Matriz. Para quem conhece, a gente já tinha a matriz filial, que foi lá em 2012, que eu pulei também na história lá, que a gente abriu lá perto da prefeitura. A Martins Filial, que foi a nossa primeira filial. Aí depois veio o Martins Atacarejo, lá em 2017. 2019 a gente teve a primeira ampliação, ainda que em Rio Azul a gente teve a primeira ampliação da nossa matriz, onde a gente melhorou nossa estrutura de açougue, padaria, hortifruti. Nosso mercado na época tinha 2.500 metros quadrados de área de venda, ele passou a ter, tinha 1.500 de área de venda, passou a ter quase 3.000 metros de área de venda. Em área construída, na época a gente deveria ter em torno de 3.500 a 4.000 metros quadrados, e passou a ter 7.500 metros quadrados, como é a matriz hoje. Nessa época a gente fez aquela ampliação, onde possibilitou a gente abrir a Cacau Show, no lugar onde era a farmácia, abrimos um novo espaço para a farmácia, né, para a Cefarma, que virou de Farmácia Martins. A farmácia começou como Farmácia Martins, depois ela virou a Cefarma, lá em 2019, né? 2018, dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Nós inauguramos a primeira farmácia nesse momento, e o restaurante e os demais, como era pandemia, a obra foi atrasando, mas imagina só a nossa transição, né? Que somos, né, considerados pequenos, mas assim, num boom, a gente pega e faz 3 novas empresas numa pegada. Restaurante, a Cefarma, Cacau Show e ampliação do Martins Supermercados. A gente fez, tipo assim... Estava terminando reforma. Para você que mexe com reforma, você sabe o quanto é difícil, pessoal. Então, na época, foi bem complicado também, mas foi uma experiência boa. Para mim, foi muito gratificante também. Foi a minha primeira grande obra, vamos dizer assim, né? Eu já tinha feito algumas obras menores, mas uma obra nessa proporção, então me trouxe muito ensinamento também. Eu já tinha uma bagagem na época, trabalhava lá na Casa do Polono, na Martins Máquinas e Ferramentas. Então, sempre entendi um pouquinho de obra, mas você comprar, vender e tal, isso me ajudou muito, né? Formar uma base, né? Formar uma base. Aí, foi legal porque a gente abriu a farmácia lá em 2018, dezembro de 2018, foi pouquinhos, 2 meses a gente teve que abrir a Cacau Show, né? Uma história muito parecida. A gente tem uma história parecida em relação a faturamento de mês e dia. Lembra? Você, né, sempre me compartilhou a história, é bom falar para eles que quando vocês tiveram a transição da loja maior no dia... Isso, lá em 2018, né? Então, você ia voltando um pouquinho ali no tempo, né? Que é um fato bem marcante. Quando a gente abriu a nossa loja matriz, lá em 2008, quando meu pai ainda estava na empresa, todo mundo chamava nós de louco, né? O Martins é louco, tá construindo um prédio tão grande, não tem essa necessidade, para que fazer um prédio tão grande? Lá em 2008, todo mundo achava que o Martins era louco, a gente estava construindo onde é o espaço da matriz hoje, que era metade do que é hoje, o pessoal achava que nós estávamos, né, fazendo loucura. E realmente nós, de certa forma, estávamos, porque a gente não tinha dinheiro para fazer aquilo. A gente estava, né, no banco e tal, e estávamos ali galgando um passo muito maior do que nossas pernas. Um pouquinho antes disso, meus pais imaginaram ir embora de Rio Azul, ir para a praia, comprar o terreno, foram até para os lugares, não gostaram, voltaram decididos a comprar um terreno onde é lá, e graças a Deus ficaram aqui em Rio Azul, né, e conseguiram, né, montar esse projeto. Eu estava junto já nessa época, com 17 para 18 anos, e foi muito bacana que nesse dia, no dia 2 de maio de 2018, o Martins, ele passou, assim, uma fase difícil, porque a gente tinha devendo bastante para fornecedores, tudo, então a gente precisava vender, né? E nesse dia, 2 de maio de 2018, a gente vendeu em um dia, que a gente vendia no mês, no prédio que a gente estava antigamente. Então, no prédio onde foi a Comercial, Martins, para quem lembra ali, fica aos fundos do mercado, e um dia a gente conseguiu vender o que a gente vendia no mês. Então, isso, né, salvou nossas vidas na época lá, no sentido de poder liquidar com as contas, tudo. Então, a gente ficou muito feliz.
deu bastante trabalho para a gente conseguir fazer aquilo. Foram muitas noites depois de voltar da faculdade, inclusive ter que ajudar a limpar a rejunta lá, porque era uma época assim que era tudo mais custoso, mais difícil, né? Mas graças a Deus deu certo. Eu fiz você lembrar dessa história porque era isso que eu ia comentar, que eu lembro que quando a gente fez a transição de Farmácia Martins para essa farma, no meu caso foi no final de semana, em 3 dias a gente bateu a venda que a gente tinha na Farmácia Martins, né? Então, assim, porque nem se comparava, não tinha nenhuma perfumaria, nada, era um espaço de 33, né? era 35 metros quadrados, a gente foi para 120, né? Ali na loja principal, que ainda tá pequena hoje já, né? Já tá pequena, né? Enfim, novos projetos. Mas isso é outro lance. Enfim, quando a gente mudou, pessoal, para quem não conhece, então a gente tirou a Farmácia Martins, abriu um espaço dentro do mercado. E claro que cabeças empreendedoras já pensam, opa, abriu espaço, eu vou abrir um negócio, né? Porque aquele espaço onde era a farmácia antes ficaria vago. Aí, conversando com a minha sogra e o Elvis, a gente cogitou abrir, na época, Boticário, mas não tinha como trazer pessoas. A gente capinha de celular e tudo, mas a gente foi pelo lado da franquia. E não é fácil, pessoal. Assim, uma coisa importante para vocês que estão iniciando qualquer tipo de empreendedorismo, franquia, ela traz um formato pronto para você tocar o negócio. Ajuda porque a marca está bem estabelecida, o marketing funciona bem, porque tem, vamos dizer assim, a receita do bolo, a receita do bolo está pronta. Mas assim, não é fácil, porque você acaba ficando refém de muitas diretrizes. E se você é uma pessoa que não gosta de ser muito engessado, se você é uma pessoa que gosta de ter autonomia, se você gosta de ser uma pessoa criativa, você vai se sentir muito limitado. Porém, como ela falou, tem muitas vantagens, porque já vem um negócio pré-pronto. Mas sobre franquia é legal a gente pensar, né? A gente tem muito para compartilhar sobre essas experiências numa próxima oportunidade, né? Eu acho, falar. Para você que pensa em abrir um negócio, se você pensa em abrir uma franquia, converse com um franqueado. Sim, do negócio do que você vai comprar. Visite, pergunte, né? Porque há muitos prós e contras em ser um franqueado. Existem franquias. Mas eu ainda digo, a melhor forma de você abrir um negócio é se você for a franqueadora. Daí sim. E lembrando que o que caracteriza a franquia, tanto padrão quanto retorno sobre vendas, né? Existem os royalties. Isso que caracteriza uma franquia. Tudo que eu vendo, eu devolvo uma porcentagem para a franqueadora. A maioria das franqueadoras, elas cobram royalties sobre a venda, sobre o produto, sobre o serviço, né? Depende do negócio. A nossa franquia, em termos de qualidade de produto, precificação a nível Brasil, é uma das melhores. Né? Isso foi uma inovação na época, né? Porque muita gente ia para fora na época de Páscoa, para Natal, buscar o produto Cacau Show, que é um produto de extrema qualidade. Exatamente. E agora, eu tive a oportunidade de, quando a gente então decidiu abrir a Cacau Show, né? A Cacau Show ia começar no regime simples de tributário. E você já estava limitado para entrar como sócio em empresas de simples, lembra disso? Então, nessa hora entra o Ivan como meu sócio, meu cunhado, que vai as pessoas assim, calma, né? Vai que não rola, vamos colocar o irmão no meio ali, né? Não pode deixar da Juliana, né? Certo, ele pensou. É bem isso. Então, o Ivan entra como meu sócio. Meu cunhado, irmão do Elvis. E ele entrou como sócio, mas ainda muito... Foram 15 dias. Mas muito assim, ó. Ivan ainda, né, com uma cabeça, talvez, né, um pouco mais adolescente e tal. Também, né? Então, eu assumi, literalmente, assim, ele entrou como sócio, ele sabe, no papel, né? E vai ajudar lá, né? Mas ele foi meu companheiro. A hora que eu estiver vendo esse pode pegar pra você de volta. Tá bom, Ivan? Pode pegar. Ele vai lembrar, ó, gostava de comer os pó. É a melhor parte da sociedade. E nesse momento a gente teve uma experiência muito bacana, que isso marcou muito a minha trajetória, que nós fomos convocados, eu e o sócio, Ivan, para ficarmos 15 dias literalmente morando dentro da Cacau Show em São Paulo, lá em Itapevi. Então a gente ficou por 15 dias um treinamento intensivo dentro da fábrica. Foi muito legal. E lá eu aprendi muita coisa, porque tudo que, apesar assim, eu estava em farmácia, de repente eu pulo por uma Cacau Show. Tem desconexão alguma. Porque lá eu lembro que eu aprendi muitas estratégias de gestão, né? Coisas que eu lembro assim, eu estava escutando uma palestra, alguma coisa, eu já pegava um gancho, mas eu posso aplicar na farmácia isso. Então, tudo, na verdade, para nós, uma coisa conecta a outra. Lidar com pessoas são conexões, né? Então, lá eu tive muita estratégia sobre parte financeira, parte estratégica, padrão de qualidade. Todo o padrão que a Cacau Show aplica, né? A gente pode pegar vertentes para ficar na farmácia, no mercado. Eu sempre brinco, a cor do pano que faz a limpeza da máquina, lembra? A gente tinha que falar isso. É padrão. Então,
Enfim, é muito, muito, muito organizado. A forma, o tamanho, o tubinho de cortar morango, gente, é tudo fracionadinho, pesadinho. Então, assim, é muita regra. Mas, para elevar o padrão da... Você entra em qualquer cacau show do Brasil hoje, você vai ver os mesmos produtos, mesma disposição. Exatamente. E assim foi também quando a gente entrou para a Farmarcas, né? Porque hoje a gente faz parte de um grupo, né? Da Exatamente. Né? Que é a Farmarcas. E hoje a gente é associado, associativista, né? Na verdade, da parte da Farmarcas. É um grupo com mais de 15 bandeiras. São mais de 2.000 farmácias. Já cresceu tanto, nem sei se os números estão atualizados, mas no Brasil todo. Participa da convenção todo ano, lá das feiras, né? É muito bacana que a gente compartilha conhecimento com muita gente do setor. Aprende muito também, porque eu acho que a melhor forma da gente aprender hoje, você que tem um negócio, você que quer aprender, feedback. Vá atrás de network, na verdade. Perdão. A palavra era, eu pensei em network, falei feedback. Exatamente. Vá atrás de pessoas que vão te ajudar, que vão te aconselhar, que já passaram por aquilo que você já passou. Então, se você quer aprender algo hoje, busque... A mentoria do Elvis e da Juliana. Se você quer... assim, ó, eu acho que assim, funciona assim, se você quer aprender algo hoje, a melhor forma de você ir conversar com assim, com certeza. E você não pode ter vergonha, porque se no começo no meu início de carreira, eu tive muita vergonha, muito medo, receio de falar com as pessoas, achando que as pessoas não iriam falar, não iriam compartilhar conhecimento, e é pelo contrário. As pessoas gostam de compartilhar, eu mesmo, com certeza. as pessoas vêm conversar comigo, pedir conselho, esse tipo de coisa. Sempre que a gente tem tempo, obviamente, né? A gente tá compartilhando, tá ajudando, e isso é muito gratificante porque a gente aprende muito. Né? E uma coisa que eu, Elvis, assim, eu acho que a gente tem muita sintonia. A gente gosta muito de conversar e sempre se interessar pelo outro, pelo que você faz, como você faz, porque tudo é aprendizado. Se aquilo que a pessoa segue ou faz não condiz com o que você gosta, você usa como um exemplo do que não fazer. Mas você sempre vai extrair o melhor do outro, sempre vai ter alguma lição, alguma coisa. Então, assim, não deixe de conversar. Você está numa reunião, você está limitado a ser aquele que fica no celular no canto na hora do café, ou você vai aquele que chega na rodinha, compartilha, pergunta de onde você é e tudo mais. Eu acho que nós temos muito essa característica. Né? Existe uma frase, né, bem usada no mundo do empreendedorismo, que é assim, ó, network vale mais do que dinheiro. Com certeza. Eu vou pedir para o professor o Francielo da nossa federação, hein? Caprichou o ar-condicionado aí que tá rodeando Nossa, a equipe já falou que estamos com uma hora de podcast, pessoal. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, né? A gente tá quase finalizando a parte da nossa história, né? Fazer uma história longa. Que foi bacana, assim, que quando a gente engatou ali, fluiu, né? Mas no começo eu me senti super travado. Como é que pode? A gente conversa com todo mundo, mas aí quando é pra gravar... Isso que você falou também, né, Bruno, assim, de a gente compartilhar, da gente trazer... O intuito do podcast... É a vida real, exatamente. Compartilhar, a gente vai trazer pessoas aqui que a gente vai aprender muita coisa, que a gente tem muita curiosidade, somos pessoas curiosas, né? E através disso, uma criança, quando ela tá naquele nível de aprendizagem dela, ela é uma pessoa curiosa, né? A criança é o ser mais curioso que tem, né? Tanto por que ela faz, né? Então, inclusive, muitos, né, estudiosos falam, né, que os pais não devem limitar as crianças lá quando elas falam por quê. Por quê, pai? Por que isso? Por que aquilo, né? Às vezes eles fazem até umas perguntas assim, meio indelicadas na hora que não deveria fazer, né? Mas assim, você, quando o seu filho perguntar para você por quê, responda para ele. Né? Eu acho que a gente não pode travar a curiosidade de uma criança. E assim vale para o adulto, né? Se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, questiona, não tenha medo de não, porque o não você já tem, né? Então, assim, vai em busca do sim, eu acho que é a principal forma da gente conseguir evoluir e crescer, né? Perfeito. Pousando ao gancho para falarmos, quando então nós abrimos com nossa farm, entramos para esse grupo, que nos agrega muito hoje em dia, e a gente tem muitos parceiros do grupo da Farmarcas, tivemos oportunidades com indústrias muito bacanas, enfim. E tá com um jeito muito bacana, né? Muito bacana. Teve um dia uma oportunidade que a gente sentou do ladinho do pessoal lá da Pague Menos, que inclusive hoje é colega, assim, nosso, né? Ele... Vale que segue no Instagram? Já? Me segue no Instagram, querido, né? Tem 2.000 farmácias, me segue no Instagram. Eu me sinto lisonjeado. Não, a gente já teve tanto, a gente tem muito podcast pra contar nessas histórias, no Joadib, enfim. Aí depois disso, né, Juliana, depois daqui a gente ter ampliado a matriz de Azul, veio a ideia de Rebouças. Lá em 2017 ainda, a gente começou a comprar os primeiros terrenos lá em Rebouças. Já tínhamos o projeto do supermercado lá, não era do tamanho que a gente imaginava que seria, porque o sonho sempre vai crescendo, né? A gente sempre inicia com um sonho pequenininho e esse sonho vai crescendo. E a gente vai alimentando ele até que ele se torne gigante, né? E se torna cada vez mais gigante porque as pessoas vão chegando junto, vão dando ideias, a gente vai escutando, compartilhando. E a gente acabou travando um pouco esse sonho na época porque as coisas estavam difíceis, montar equipe,
não é fácil você crescer. Então, assim, uma coisa que eu digo também para você, empreendedor, crescer dói. Coloca isso na tua cabeça. Crescer não é fácil. Você achar que você vai crescer, que você vai expandir, que você vai abrir filial, que você vai contratar colaboradores é fácil, você está totalmente enganado. Isso é muito difícil. Crescer dói, mas crescer vale a pena. Você consegue gerar oportunidades. A única forma de hoje o Martins gerar oportunidades para as pessoas que trabalham lá no Martins, no Grupo Martins, do modo geral, é crescendo. É uma empresa que está estagnada, que está no nível de, vamos dizer assim, decadência, infelizmente ela não vai conseguir dar oportunidade para as pessoas. E a única forma que a gente tem de gerar oportunidades, de gerar novos negócios, é crescendo. Então a gente precisa, não é que a gente, o Elvis, a Juliana só pensa em dinheiro. Negativo. Não tá... Eu acho que o nosso guarda-chuva tem muitas famílias do qual dependem. Exatamente. E na verdade, assim, a forma para que elas perdurem hoje com a gente lá é justamente a gente dando oportunidade. E quem seria hoje? Isabel, Ivan, Juliana? Sem as pessoas que estão com a gente. A equipe que está conosco. Então, assim, a gente agradece muito as pessoas que estão com a gente. A gente tem pessoas de mais de 10 anos, de mais de 20 anos. A gente tem pessoas de um mês, de uma semana, né? Então, é muito bacana. Aí a gente abriu lá em 2022, dezembro de 2022. Só posso fazer um adendo? Claro. É legal essa ideia do crescimento. Teve um ano em 2021 também que a gente não contou, né? Que aconteceu lá. Você contou que a gente abriu o laboratório lá em Malé, mas a gente... Lembra que a gente falou assim, esse ano a gente não vai fazer nada. Aí do nada, a gente foi lá pra Malé, um cara convidou, veio um pontinho lá. Surgiu mais uma filial. Surgiu a filial do laboratório. Não, mas a questão de quando eles compraram terrenos em Rebouças foi assim, decisão, vamos supor, na época, Elvis, mãe, né, mãe dele e ele. Mas assim, em nenhum momento houve uma pergunta, Juliana, você topa mais uma farmácia? Vamos abrir junto? Tipo assim, simplesmente um dia eu chego e tem um projeto lá e, daí vai ter uma farmácia. Tipo, é assim, entendeu? Beleza. Aí, tá. E daí nisso, já surge também, você vai ter mais uma farmácia no mercado, então vamos replicar e vai ter mais uma Cacau Show. O negócio vai no embalo, né? Na verdade, eu acho que vai nos empolgando, né? A gente vai indo. E uma coisa que é importante falar, né? Na verdade, assim, a gente nem correu atrás, assim, porque vamos atropelar os outros, não. A gente tem que ser melhor, isso, aquilo, meu Deus do céu, a gente precisa fazer. Nunca foi assim, pessoal. Isso é muito bacana, porque, assim, graças a Deus, a gente tem que só agradecer a Deus, as coisas sempre foram aparecendo, as oportunidades sempre foram aparecendo. Então, eu acho que a gente planta o bem e acaba colhendo o bem. Então, graças a Deus, a forma que a gente foi conduzindo os negócios, a forma que as pessoas que nos ajudaram. As portas vão abrindo. Estão se abrindo. As portas vão se abrindo. Não é do outro, meio a obra lá de Rebouças, uma obra que toquei do zero, a obra, foi muito bacana para mim também. Surgiu mais a farmácia aqui em Rio Azul, onde uma concorrente da época resolveu vender e veio procurar a Juliana. A pessoa, né, você não esperava realmente. Não esperava. Então, assim, vamos abrir mais uma farmácia, a segunda. Então, o projeto da segunda farmácia em Rebouças saiu. Estamos construindo. De repente, do nada, surge a segunda. É que ela vira a terceira. No qual a gente tem que abraçar a oportunidade. Então, é aquilo que o Elvis falou. Oportunidades vêm. Você tem que sabe a decisão. Se você vai deixar a oportunidade passar, isso é importante para você. E lembre que ela pode passar e não voltar mais, né? Então, naquela situação, a gente estava em obra. Financeiramente, a gente não tinha uma condição. Mas a gente senta, isso, nossa cidade é assim, vamos sentar e vamos decidir nesse sentido, né? Abre mão de muita coisa também, né? Contrata mais pessoas, trabalha até sei lá que horas, a galera sempre... E eu sempre tenho que agradecer muito a minha equipe, tenho pessoas que estão sempre comigo, que elas se empolgam com isso. A gente tem sempre os colaboradores que se empolgam, tipo, não, vamos lá, fazemos, e eles me motivam também, né? E a gente foi, então a gente inaugurou a segunda antes da terceira, entendeu? E daí a gente já vira a terceira farmácia em Rebouças. E lá em Rebouças, né, foram... Além do início da compra dos terrenos, depois quando a gente iniciou a obra lá, salvo engano, no finalzinho de 2016, foram... 2016 não, não vou baixo. 2020. Não confundir a cabeça da galera. Isso, 2020. A gente iniciou as obras lá, finalzinho de 2020, e depois inauguraram... Vocês percebem que para nós, a nossa linha de tempo é tanta coisa? Então, a gente iniciou as obras, finalzinho de 2020, lá em Rebouças, e foram 2 anos de obras. Foram 2 anos muito difíceis, quebrando a cabeça. A gente queria fazer a loja dos sonhos, é uma loja muito bem projetada, para quem conhece, uma loja esteticamente, visualmente, para quem chega na loja, ela ficou muito bonita, e a parte de retaguarda ela é muito bem preparada. Apesar de que hoje eu faria algumas coisas diferentes. Então, assim, obra, pessoal, você que está mexendo com obra, está construindo sua casa, e você acha que vai fazer sua casa dos sonhos, esqueça, né? Você vai fazer tudo que você acha que ficou bom. Quando você terminar ela, você viu que alguma coisa ficou ruim. Então, isso é normal. Para quem mexe com obra, vai entender o que eu estou falando.
É. E assim, ó, a gente está aqui para falar coisas positivas, mas o Elvis deixou claro que o lado do empreender dói. E nos marcou muito essa transição de construção de Rebouças, porque a nossa situação de cabeça do lado pessoal de nós 4 foi bem difícil. Muito turbulento. Essa época foi uma das, assim... Eu lembro que a gente não via a hora dessa obra acabar, porque era algo assim que estava nos consumindo financeiramente, Eu lembro de um episódio psicologicamente. que o meu irmão, né? Não tem Meu irmão ideia. tava lá ajudando a gente a limpar e tudo assim. Daí eu olhei pra ele assim, o que aconteceu, Ivan? Você tá tão acelerado hoje, assim, trabalhando tanto, cara. Eu nunca vi você trabalhando tanto. Ele falou assim, eu não vejo a hora que isso acabe. Vamos acelerar pra isso acabar logo. Cara, porque foi assim, difícil essa época, porque assim, pra você tocar um negócio, né, é tudo harmonia, você tem que estar com os pilares da vida equilibrados, vamos supor assim, mas a vida não é perfeita, né? Então, quando você alinha a vida financeira, de repente a vida amorosa cai, de repente a vida, né, do empreendedorismo, A gente enfim, tenta manter o equilíbrio. tenta manter equilíbrio, mas não é fácil. Só que assim, graças a Deus ali, parece que a gente, assim, quando um decaía, ia lá. Tipo, o Elvis dava um burnout lá, teve episódios que você ficou 2 dias trancado em casa que você não queria sair. Aí ia lá eu e minha sogra. Eu achava que era frescura esse negócio de burnout. Mas deu. Aí, de repente, a minha sogra tava de chorar. Aí eu escrevendo. De repente, eu vou abandonar tudo, sabe? Vou Aí, ficar igual, ninguém importa. enfim, eu vou manter desenho. Enfim. Aí, assim, foi uma transição grande, porque, assim, o Martins, daí, o fluxo do mercado, principalmente, né, a gente aumentou o número de funcionários de uma forma muito grande. Aí eu tive que contar com uma equipe lá do RH, não foi fácil a gente fazer o processo seletivo, por mais de 400 pessoas entrevistadas, para que a gente conseguisse formar um time lá de aproximadamente, na época, 90 pessoas. Então, a gente contratou 80 pessoas de um dia para a noite, né? Então, obviamente, passou um processo seletivo, fez integração, foi muito bacana, aprendimos muito com isso também. E o Martins passou lá de 120, 130 funcionários que tinha na época para mais de 200. E evidenciar mais uma vez a equipe. Então, eu RH nessa época, meu Deus do céu, também eles chamam ele louco, né? Mas, assim, foi sensacional. Só que, assim, eles viam esse sonho conosco. Era muito bacana, porque a equipe de relação não via a hora. A nossa inauguração foi um dia muito marcante para nós lá. Foi emocionante, né? E o tempo nos... Assim, não vai nem citar nomes, porque, assim, foram muitas pessoas que nesse meio ajudaram, que contribuíram. Estiveram. E, assim... É chato a gente esquecer alguém. Exato. Nós estávamos focados no negócio em si, mas a gente agradece muito os Rebouças, porque o que a gente mais ouviu naquele momento e durante todos os dias é obrigado por acreditar em nossa cidade, né? Obrigado por acreditar em Rebouças. Exatamente. Tanto que hoje a gente tem um slogan lá no outdoor da série de Rebouças, dizendo assim, o Martins Supermercados é uma empresa que acredita em Rebouças. Exatamente. Porque a gente acreditou ano passado, quando talvez poucas empresas acreditavam. Creio que isso foi bem importante para a cidade, porque muitas outras empresas ajudaram, foram, assim, evoluindo, né? Melhoraram suas estruturas, de fachada, interna, externa, né? Não só do nosso setor, né? Sim, setor, isso foi a cidade como um todo, assim, evoluiu. Eu acho que isso é importante, porque é uma cidade que dependia muito de Irati, então a gente conseguiu dar uma repaginada nesse cenário. Uhum. Aí tem muita coisa para a gente melhorar, tem a consciência disso, mas a gente tá lá, dia após dia, batalhando. A gente não vai parar tão cedo, a gente não nega, né? Então, a gente tá todo dia lá, inclusive hoje estava de manhã lá, trabalhando com a equipe, né, para que as coisas funcionem cada vez melhor. Aí a gente teve o desafio da equipe, e agora 2023, a gente não ia mexer com nada, a gente ia organizar as coisas bonitinho, colocar já tá em 2023. Tá em 2023. Quer fazer um breve aí, resumo, recapitulando, que até o momento dos 2023 a gente abriu, então a gente já tinha quantos lojas, né? A gente tinha, então, Martins Matriz, filial, atacado. A gente tinha a farmácia, nessa época tinha a Comercial Martins também. Tínhamos a farmácia filial, Cacau Show, os 2 laboratórios. Você, auxiliando seu pai no centro de eventos, Martins, né? A prestadora de serviços, do restaurante. Tem que ir resumindo, né? Enfim, já eram mais de 12 negócios, né? Aí o que aconteceu? Sim, então eu direcionei minha atenção para farmácias, Vital Brasil e Cacau Show. E sempre Elvis, meu cunhado e minha sogra direcionado para tudo que envolvia mais Martins. Mas somos uma equipe só, somos um grupo só. Mas a gente, é melhor dessa forma, até no começo a gente tentou compartilhar, assim, ajudar, mas né, você tem que focar, né? A gente já teve um desfoque no sentido de abrir muita coisa. Então eu lembro assim, minha sogra me ajudou muito. Assim, cresce. Minha sogra me ajudou muito no sentido de comprar, de repor produto. Só que
nem ela conseguia, né, ajudar lá, enfim. Então, hoje em dia, a gente separa muito isso. Para a gente poder finalizar no tempo, né, Joana? Então, 2023, que a gente não ia fazer nada, a gente ia organizar os processos, a gente estava pronto, assim, preparado para se realizar. Mais nada. A gente casou nesse meio tempo também, que a gente não cantou, tá ali, né? Lá para trás, você já volta lá pro casamento. Mas, assim, lá em 2023, a gente acabou ficando com mais uma loja de Rebouças. Então, hoje, o Martins acabou absorvendo um concorrente lá em Rebouças, que na época resolveu encerrar as atividades. A gente também não tinha muita intenção de pegar, mas assim, casualidade do destino, conversa vem, a gente acabou fechando com eles com relação a isso e, enfim, abrimos a nossa Martins Express de Rebouças e a gente é muito grato por Rebouças, a gente é muito grato por Rio Azul, por nossos clientes, muito grato por Rebouças, pela receptividade que a gente sempre teve lá. Eu sempre fui muito bem recebido onde eu fui lá em Rebouças, seja nos órgãos públicos, ou seja pelas pessoas, né? Então as pessoas, elas vêm conversar com a gente e acabam injetando aquela energia para a gente de uma forma muito positiva. Falando assim que foi muito importante para a cidade de modo geral, e a gente fica muito feliz com isso, porque isso é gratificante e faz valer a pena assim todo o esforço que a gente implementa, né? Exatamente. Isso, de maneira alguma, a gente quer... Os bastidores estão precisando... Para a produção. E coloca um cafezinho mais aí. Ó, e só também simplificar para o pessoal entender, porque assim, teve até uma pergunta lá, interessante lá que a pessoa mandou, como que as coisas aconteceram, como é que cresceu tão rápido, como que as coisas aconteceram, né? Pessoal, então assim, ó. É que a gente abriu, antes de estar gravando esse episódio, nós usamos nossas redes sociais para colocar uma caixinha de pergunta e a gente vai, né, resumir algumas perguntas aqui. A pergunta em si era assim, como cresceram tão rápido e da onde veio o quê? Telecena e Tigrinho, pessoal. Feita pra você. Então, olha esse corte aí. Se você quer crescer rápido, vai gastar no Tigrinho, que você vai crescer rápido. E na Telecena. Exatamente. Na verdade, essa questão é assim, ó. Nunca a gente, desde que eu entrei, né? Você mesmo citou, que a gente investiu um dinheiro para investir. Sempre foi assim. O sonho, na verdade, foi eu trabalhar para girar para fazer... Coisa é tanto falar, pessoal. Nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Se você quer algo, corra atrás, vai ter que ter muito trabalho duro. Não existe nada que aconteça do dia para a noite. Não existe nada que caia do céu. A não ser a malandragem que a gente sabe que existe por aí. Mas assim, a nossa história é uma história de empreendedores, raízes, que começaram do zero, começaram com pouco, foram investindo tudo que ganhava. Então, tudo que a gente ganhava, a gente tem que reinvestir na empresa. Tanto que, assim, demorou muito para a gente conseguir investir fora, tudo que a gente comprou, que a gente construiu, até hoje. Então, a gente tem que estar reinvestindo diariamente com relação a isso. E, assim, a nossa empresa, ela foi uma empresa que lá em 97 teve 1 funcionário, em 2002 teve 6 funcionários, em 2005 teve lá 12 funcionários, em 2008 inaugurou a nossa loja ali, a matriz, com 27 funcionários. Aí, em 2009, eu lembro que eu estava fazendo TCC, a gente tinha 37 funcionários, meu TCC deu 212 páginas, que era planejamento estratégico no setor mercadista. Aí, passou o tempo, quando a gente estava, antes de virar para a Rebouças, a gente estava com em torno de 140 funcionários, veio o Rebouças, passou de 200, e hoje o Martins, o grupo total, emprega 330 pessoas. São 15 CNPJs, 4 setores diferentes, atuando, 4 segmentos, né? E são 300 empregos diretos, fora os indiretos. Então, são praticamente 330 famílias que hoje fazem parte do grupo, que fazem o grupo acontecer. Não depende só do Elvis, não depende só da Juliana, não depende só da Isabel, né? Muita gente, inclusive, falou que o primeiro convidado deveria ser a Isabel. Seria muito poder trazer minha mãe, talvez um dia ela, inclusive, convencer ela, mas ela gosta mais dos bastidores, ela é uma pessoa que devo muito a ela, ela faz acontecer muita coisa, assim, que hoje é o Martins, né? Devo muito a ela, o meu pai também iniciou a história com ela lá, e ela que, né, deu continuidade juntamente com a gente aí, e se ela topar um dia, com certeza a gente vai muito bem. Teve 2 pessoas que pediram. Sim, ela é bem cogitada, tá contando as histórias dela aqui. E nisso a gente tá... Acho difícil ela topar agora, né? Isso a gente continua ali numa linha de tempo de mais ou menos 2023, vocês adquiriram mais uma loja. E fisicamente a gente parou por aí de abrir portas, né? Finalzinho de 2023, né? Exato. Então a gente sempre, todo ano, quando a gente faz um planejamento pessoal, a gente fala, vamos focar. Esse ano, na verdade, né, foi diferente, né? Porque esse ano, 2014, 2024, talvez,
2024, a Juliana teve a oportunidade de realizar um sonho dela, né, Juliana? Ah, sim. É porque daí depois que tudo isso passou, a gente começa a pensar um pouquinho, né? Que tá na hora de talvez voltar os olhos pra vida pessoal, né? E isso que você falou de sempre investir na empresa, eu lembro que sempre uma coisa que eu achei muito, que eu tenho inspiração de vocês, que me ensinaram muito. Antes de trocar de carro, não é hora de trocar de carro, é hora de trocar o revestimento em tal lugar. Antes de comprar algo assim, não é a hora. Tem que trocar a ilha da não sei o que loja. Não, tem que não sei o que. Não, tem que trocar Tipo o assim, computador da outra loja, tem que trocar a função da outra loja. a empresa sempre foi o foco principal, o resto a gente se vira. Muitas vezes, né? Ah, precisa uma TV lá pra farmácia, vamos pegar a TV da sala. Só que na nossa casa, uma TV tá lá, um negócio pendurado porque foi pra loja, foi pra farmácia a nossa TV. Porque tem pessoas, a gente não vai na TV, não vai pra farmácia, né? Então, eu vou falar do meu sonho, mas a gente só volta porque a gente nos casamos, oficializamos no meio do Cabo Né? Foi em 2022? Bastidores, pode me ajudar? Eu falei. As coisas acontecem tão rápido que a gente esquece até. Nós temos aqui um cara, grande amigo também, né? Apoiou, né? Nos ajudou, entendeu? Sim, caramba. Fez uns bastidores muito top. Ele é lindo. Então a gente decidiu cruzar. Inclusive foram cogitados também a ser convidados do podcast. Será que o Jô e o Anderson, o Choco, virão no podcast together? Esse é o convite. Fica a pergunta. Nós decidimos então oficializar, porque nesse meio tempo de tantas empresas juntos, eu mais vivia na casa da sogra do que na casa da mãe, né? A gente meio que era namorado, né? Mas assim, a gente teve a oportunidade de reformar uma casa, né? Que você tinha a questão familiar, né? Tudo. E a gente foi para o nosso cantinho. Qual que é o cantinho? Atravessamos a rua, né? Então, moramos longe do trabalho. Só que fomos morar de forma não legalizada perante a lei de Deus. Mas foi 2021, 2020, né? Não me lembro. A gente foi morar antes. Depois ele casou, não recomendo isso pra vocês, mas né? Mas é test drive, vocês já viram o test drive? Você tá em teste até hoje? Aí a gente casou casou na igreja, casou num lugar lindo que a gente queria. E nesse momento de pandemia, nosso casamento foi sendo adiado por 2 anos. Nós tínhamos a primeira data em setembro de 2000. É só por isso, Claro, desculpa, né? A gente tinha a primeira data em setembro de 2020, isso eu lembro. E a gente foi casar em março de 2022. Então, durante 2 anos, a gente foi adiando, não fechou tudo, né? Não, assim, só que, tanto devido à pandemia, mas a gente sempre quis algo mais particular. Então, a gente fez um lugar que não tem muito especial pra nós, convidamos apenas familiares e pouquíssimos amigos, oficializamos em nossa união. Nós já morava junto. Foi muito bacana. Foi. Tem pessoas especiais que participaram, infelizmente não puderam todos participar, mas graças a Deus. Foi muito especial. Foi engraçado, porque como a gente tinha planejado para 2020, a gente já tinha comprado as passagens de lua de mel. Lembra que daí o casamento é de lua de mel? Não, a gente fez uma viagem antes e a gente casou e no outro dia foi trabalhar. A gente deve falar muito sobre isso no podcast, né? A gente vai ter 2 convidados também, pessoal. Vamos trazer muitas experiências sobre viagens. Vão se surpreender com as histórias. Vai ser muito bacana. Né? E a gente vai ter muita história para compartilhar também sobre viagens. Exatamente. E daí foi engraçado que a gente voltou ao casamento todo dia, segunda-feira. Vida que segue. Aí, né, Juliana, voltando para 2024, a Juliana resolveu fazer um intercâmbio, né? Pergunta pro Elvis. Posso fazer intercâmbio? Não, eu não falei posso, porque eu sou uma mulher que fala assim, chega pra você e fala, viu, tô indo fazer intercâmbio, beleza? Igual. Porque não pode ser o mesmo vá de mulher, né? Porque o vá de mulher você pode acreditar. Pode, vai, né? Tipo aquele vai não volta, né? Enfim, aí quando eu vi que as coisas meio que deram uma estabilizada, a gente não tava abrindo nenhuma porta e a equipe, né, eu poderia tentar sair um pouco, eu falei uma coisa que eu tinha lá dentro de mim, que eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? No sentido de ter a experiência de morar fora, de estudar inglês, porque é uma coisa assim, o inglês, pra mim, é bem engraçado na minha vida. Porque no ensino médio, eu sofria muito. Minha mãe deu aula de inglês na época, mas eu nunca prestei atenção, nunca dei valor a isso. Aí veio o ensino médio, eu cheguei a tirar bem na prova de inglês aos 15 anos, você acredita? Não, a minha ex-professora de inglês hoje vai pensar nisso, meu Deus. Enfim, aí lembro que eu tive a oportunidade lá na faculdade de pagar um curso de inglês, não paguei. Me arrependi, enfim. Eis que em um determinado momento do nosso relacionamento e namoro, a gente começa a fazer curso da Wizard, juntos, né? Não, a gente precisa estudar inglês. Tá, mas por que estudar inglês? Hoje eu considero que, assim, o inglês é, sim, a língua internacional de comunicação. Existem diversos estudos falando que se você fala inglês,
pessoas que falam inglês têm um salário acima de pessoas que... Abrem novas oportunidades. E o inglês é importante porque, assim, a gente teve a oportunidade de viajar para muitos cantos do mundo, sim, né? Não para todos que a gente ainda sonha. A gente tem um sonho muito grande, principalmente na minha parte. E aí perguntaram para mim ali qual que é o teu maior sonho, né? Muitos podem pensar que talvez é um bem material, esse tipo de coisa, mas o meu maior sonho é conquistar lá, escalar o máximo de países possíveis lá. Tem pelo menos assim listado lá mais uns 50, 60 países que eu quero visitar. O mundo tem 196 países oficialmente, vamos dizer assim, considerados países, né? Desses 196 eu não quero conhecer todos, né? Talvez um dia, não sei, mas... Sim, tá bom. Ali, não, tá na casa de 60. Ah, 60, tá bom, beleza. Enfim, então a gente considera, é uma dica importante. Se você tem a oportunidade, estude, incentive seus filhos desde pequenos, porque eu sei que o aprendizado lá no início é mais fácil. Eu mesmo lá em 2011, sofri muito quando fui pra China sem falar inglês. Exato. Tendo que falar o mimiquei. Enfim, então é muito importante. E daí, durante essa correria de nós trabalhando e tentando fazer aula, e desmarcava a aula, e no tempo a gente ia para Irati. Fica aberto o convite de alguma escola de inglês que quiser patrocinar o Together Podcast, né? Está aberto aí. Exato. E a gente não pode deixar de falar, né, Ana, que a gente tem uma super pessoa que a gente... Hoje, mas a gente pode indicar ela, porque não sei se ela tem vaga lá no horário, né? Mas é que assim, então nesse momento a gente estava Wizard, né? Aí a gente parou um tempo porque não dava mais. A gente não conseguia mais conciliar a aula com trabalhar, com loucura. Aí era o Elvis chegando atrasado na aula, daí era o professor falando e o Elvis atendendo 300 ligação. E aquela aula bem produtiva, né? Enfim, daí veio a pandemia, ficamos sem estudar. Depois que passou a pandemia, eu falei, Elvis, tá na hora de voltar. E o professor olhou pra mim e falou assim, volta você, eu não tenho tempo. Eu lembro disso. Eu falei, não, eu vou voltar a fazer inglês. Eu vou voltar a fazer inglês porque eu preciso. E você falou assim, não, você que não tem tempo. Porque também se for fazer aula daquele jeito, eu nem quero fazer, nananana. Tá bom. Peço indicação para uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, né? Falei, Laís, me indica ou você pode me dar aula e tal, porque eu já tinha comprado um curso online dela. Brasileira, amiga que mora e fala muito bem o inglês, mora em Miami hoje, né? Exato. E ela me indicou uma pessoa na qual eu não conhecia, nunca tinha visto, entrei em contato. Professora Tati. E me apresentei, fizemos aula online, amei ela desde o início e começou. Eu, Juliana, retomei as aulas de inglês, né? E quando eu retomei, eu falei para ela na primeira aula, eu quero voltar para um dia tentar ter uma comunicação, mas eu quero voltar mais para o meu lado empreendedor, né? De assuntos mais empreendedor. E tenho o sonho, falei na primeira aula para ela, de um dia fazer um intercâmbio. Mas para fazer um intercâmbio eu tenho que ir com uma base, porque eu não vou para lá, né? Tal. E fui fazendo um ano de aulas com ela. Só que você sabe aquela coisa que o exemplo arrasta? Quando elas começou a ver que eu estava me empolgando, que a professora era uma querida, que as aulas realmente tinham sentido, que nós fizemos 2 viagens e eu vibrei muito melhor que você. A gente voltou de uma viagem... Eu sempre me vibrava bem, né? A gente voltou de uma viagem e ele voltou, não, acho que eu vou voltar a fazer inglês agora. Tá fazendo pau. E a Tati, como ela falou, é nossa querida amigaça. A gente não conhece ela pessoalmente, mas ela mora hoje na Bélgica e a gente faz aula online com ela, né? Você, né? Quase 2, né? Porque eu comecei quase um ano antes. E, enfim. A gente nem se conhece ainda, mas a gente vai se conhecer, né? Vai se conhecer. Aí volto à pergunta ao início que o Elvis deu, no qual eu realizo esse sonho de fazer esse intercâmbio. Porque daí eu me encorajei de ir fazer, ficar praticamente um mês, né? Fora para eu conseguir estudar, mas eu me dei a oportunidade de morar em uma casa de americanos, porque eu queria viver a experiência, né, também de saber, porque eu imaginei que era uma família, que a gente ia tomar cafezinho junto, almoçar, né, que não é isso, que não tem nada a ver, mas eu queria viver isso para sentir a experiência. Fica para um próximo episódio, que você começar a Sim. Enfim, então eu já me senti assim, nossa, quando eu voltei disso, eu me senti numa liberdade assim, que parece que eu consegui ficar um mês longe. A gente, às vezes, assim, passa pela cabeça quando a gente tem muita coisa que a gente não pode ser, nós não somos insubstituíveis de maneira alguma, né? Nós temos equipe e a gente sim precisa estar à frente do negócio, mas, né, as coisas fluem. Isso é uma coisa, assim, que é importante falar também, porque as pessoas, às vezes, elas se colocam numa posição achando que elas são insubstituíveis, ou que o ego dela, às vezes, está tão elevado achando que eu não posso abrir mão disso porque é isso que eu passo e se eu não fizer isso, eu vou me sentir inútil, né? E assim, isso acontece muitas vezes quando vai entrar uma pessoa nova na equipe ou quando você
tem uma certa mudança na tua rotina lá, você acaba se sentindo meio que menos pesado, vamos dizer assim, mas às vezes a mudança vem pro bem, você tem que sempre chegar pro lado positivo, né? Toda mudança dói, como eu falei. A sair da zona de conforto não é fácil. Se fosse fácil, as pessoas não estavam sempre querendo buscar a zona de conforto. Então, se você quer crescer, busque sair da tua zona de conforto, não busque ficar na tua zona de conforto. Essa que é a diferença. As pessoas que buscam e que crescem é aquelas pessoas que são incomodadas e que não querem ficar na zona de conforto. Eu confesso para falar para vocês, eu não sei assim, a zona de conforto é o local que vai te estagnar, que vai deixar você parado, a ponto de que você não tenha nem sonhos, né? Para você ter sonho, você precisa sair da tua zona de conforto. E durante todo esse tempo que a gente está conversando aqui, estou muitos exemplos de sair da zona de conforto. E assim, falando isso aí sobre a zona de conforto, Fernanda, você foi para os Estados Unidos, para Nova York, especificamente bem nessa época, ocorre a NRF, a qual eu já queria ir há algum tempo, que é a maior feira de varejo do mundo, né? Foi muito bacana, tive a oportunidade de ir, durante uma semana a gente se encontrou lá em Nova York, e foi muito legal. Eu fiz sozinha, fui, não sabia nada, bati na porta do endereço de onde eu ia morar, que ficar triste antes. E foi muito legal. E pra mim também foi bacana, porque foi uma experiência que eu pude viajar com o meu irmão. Muito importante. Isso, só para dar uma retrocedida aqui, isso aconteceu agora em janeiro deste ano de 2024. Exatamente. Agora, em janeiro. Eu tive a oportunidade de viajar com o meu irmão, né, com o Ivan. Foi uma viagem bacana também, porque eu nunca tive essa oportunidade de sair com ele. Então, como a gente vive uma rotina muito grande, é sempre um fica, outro sai, um fica, outro sai. Não fica, a gente sai. Eu quero ter a oportunidade de viajar com a minha mãe ainda também. Em breve, a gente já está marcando, estruturando isso. Com o meu irmão foi legal porque a gente conseguiu se unir bastante nessa viagem. A gente sempre foi muito unido, mas assim, pela diferença de idade, né, cada um teve sua geração que, né, viveu. E essa oportunidade que a gente teve de viajar agora em janeiro nos uniu ainda mais no caso, como sócios, né, como colegas de trabalho, trouxe um amadurecimento para nossa relação também. E a gente se encontrou lá em Nova York, foi muito bacana. A gente viveu experiências interessantes, aprendeu muito, porque a feira que a gente foi lá, a NRF, traz tecnologia do mundo todo. Então a gente teve que conversar com gente do mundo todo lá. Tivemos palestras excepcionais com melhores pessoas do mundo, né, que estão ligadas ao varejo. E isso foi muito gratificante, porque a gente consegue, de lá, trazer coisas diferentes. Inclusive, vai ter uma baita novidade que eu quero ver se eu consigo entregar para vocês até o final do ano. Spoiler. A gente não pode falar o que é, mas que foi uma ideia que surgiu lá na NRF, numa visita técnica. A gente visitou mais de 20 lojas de supermercados da região de Nova York. E em uma dessas lojas a gente viu um negócio incrível. Está em fabricação. Está em processo de fabricação. Uma pessoa de longe. Não vão acreditar. Vocês não, eu tenho certeza, mas não vão imaginar o que é. Mas vai ficar muito legal. É um projeto assim que me encantou quando eu vi. Tem a cara do Martins, Vai agradar muitas famílias. Vai ficar muito legal, né? Então, assim, sempre nossas viagens, aproveitando esse adendo, nunca são. Eu posso dizer que nunca. Porque mesmo que a gente saia descansar, tudo envolve o nosso negócio. Todo esse tempo eu poderia estar estudando, mas eu estava entrando em farmácia. Você estava na feira, né, vendo exemplos. Então, a gente tudo é aprendizado. Tem uma viagem que eu não... Se não, esse mercado. O mercado é o primeiro ponto turístico. Assim, você quer aprender sobre a cultura de um país? Vá no supermercado. Não é coisa chega no país, vá no supermercado, você vai aprender muito sobre a cultura do país. Pessoal, então assim, a gente explanou bastante, né, sobre a nossa vida profissional, falta muita coisa sobre a nossa vida pessoal. A gente vai ter muitos detalhes para contar, né, na sequência. É muito pouco tempo para tanta história, né? A gente resumiu, mas cada episódio a gente vai complementando essas histórias. E vai relembrando, né? Bacana é isso. E a gente vai tentar sempre, a nossa ideia, que além dos nossos convidados, a gente vai ter também outros episódios foco, no qual a gente pode abordar um tema e falar sobre ele. Por exemplo, se tem evento, vamos falar hoje de franquias, vamos falar hoje só do ramo de supermercado, de farmácia, mas não abrange tanto o episódio. Outras que vocês querem muito, que eu recebi muita pergunta, é só os perrengues de viagem. A gente vai falar um pouquinho das perguntas, Joana, mas assim, antes de tudo, para a gente chegar nessa parte, a gente teve algumas mudanças esse ano, que é o aplicativo do Martins depois, porque esse ano, 2024, a gente tirou realmente para estruturar os negócios, né? Então a gente tá lá, reestruturando o marketing, reestruturando o RH, reestruturando o comercial, reestruturando o financeiro. Aí lá vai vamos da feira da NRF, um projeto de digitalização do Martins, que vai digitalizar RH, vai digitalizar comercial, foi para a cotação web.
lançamos o aplicativo do Martins. Então, se você está na sua casa hoje, você pode fazer as suas compras no conforto da sua casa. Abaixe já o aplicativo do Martins. E da Cefarma. A Cefarma também está saindo do Forninho, né? Está no Forninho. O aplicativo do Martins já está disponível para download. Você pode baixar o aplicativo ou entrar no website, fazer suas compras e receber no conforto da sua casa. Não esquece, aproveita. A gente se surpreendeu muito porque a gente teve compras no início lá do aplicativo de pessoas do interior. Então, hoje a internet democratizou muito a questão do varejo, né? As pessoas consomem muito pela internet e a oportunidade de você hoje... a produção está alertando aqui, pessoal. Se você quer comprar no aplicativo do Martins, o QR Code vai estar na tela, aqui perto da tela. Aqui, ó. Então, abaixa o aplicativo do Martins e faz as suas compras no conforto da sua casa. Isso é uma coisa que a gente trouxe lá da NRF, porque assim, foi muito questionado sobre essa questão, né? Foi questionado muito sobre a questão de mão de obra, sobre a questão de robotização, sobre você ter uma visibilidade digital. Hoje o Martins tem uma visibilidade digital muito grande, né? Hoje a gente está com mais de quase 350 mil seguidores. Chegou a bater agora esses dias quase 50 milhões de acessos na nossa página do Instagram. Então a gente tem muito orgulho disso. Tem uma pessoa por trás lá do marketing que tem ajudado muito nesse sentido. Temos uma equipe de modo geral que ajuda, né, a estruturar com ideias, com vídeos, com a estrutura estratégica, né? Então, assim... Uma empresa que não está na internet está fadada ao fracasso. Se você ainda não está no digital, na verdade, assim, já tinha, né? A gente já fala, já está atrasado. Eu comecei a fazer um projeto, talvez você não tenha conhecimento, de um site institucional, inclusive com o Brian, né? O Brian também provavelmente vai ser um dos convidados do podcast no futuro. Já falou que em fevereiro vai estar na área e de repente ele ia participar, já foi um sócio, né, Brian? E a gente fez um site na época, foi um dos primeiros sites da época institucional, da época, mas assim, não tinha muita função. Isso lá em 2000 E hoje o Martins já está no digital novamente, já está com uma pegada totalmente diferente, agora você pode fazer as suas compras, né? E logo mais a Cefarma estará disponível também. Exatamente. Então, e dentro desse ano 2024, diante de toda essa estruturação, a gente resolveu... Que ela vai fazer, né? Não, é que assim, quando você tá com a cabeça, né, que você não tá fazendo nada, vem um monte de pensamento aleatório, né? Aí que tal criar um podcast? Até foi assim, pessoal, foi bacana, porque no primeiro dia que a gente resolveu, falou do nosso podcast, a gente se empolgou, porque a gente é muito empolgado. O principal problema nosso é que a gente é empolgado demais. E o nosso gatilho é viajar, porque a gente volta de viagem, porque daí, ó... Nem com ideia. Aí a gente se empolgou e aí tem as pessoas parceiras aí, a gente conversou com um, conversou com o outro. Temos muito a agradecer o Fábio, que está nos auxiliando. Del Play Studio. A Del Play, da Rádio Del Play, com o Carlos, com o Anderson, né, que eu já falei anteriormente. Com a Camille, que está aí nos coordenando também. E graças a Deus a gente está rodeado de pessoas boas que nos ajudam a realizar esses sonhos. Não é fácil, né? Para quem viu os bastidores antes de começar o episódio de hoje, sabe que a correria foi grande. Nós temos a ideia, mas daí eles entenderiam do contexto, a gente quer fazer um podcast. Vamos fazer. E depois, quando a gente descobre que o negócio é bacana... Não, a gente já imaginava. Na hora que você vai... Eu tive a oportunidade de participar de alguns podcasts, então eu te agradeço, Iratizado, o Thiago Vieira, que a gente participou do podcast lá em São Paulo. Então, assim, isso também inspirou a gente bastante. Até teve uma pergunta ali do nosso amigo Jonathan, inclusive também, já vou deixar o convite aqui ao vivo para você, se você ver aqui. Vai chegar para você um convite mais formal, mas já fica o convite para você, o Jonathan da Win, o Luiz lá do Iratizado também, que vão ser futuros aí participando. Convidado, né? A gente já vai jogando aí os convidados aí. Se não quiser vir também, não tem problema. Se quiser vir, vai estar super convidado. Convidar o Vitor, né? E vamos convidar o Vitor. E foi bacana, né, Jona, que quando a gente pensou assim, a gente se olhou um dia assim, cheio de BO para resolver. Daí eu olhei para o programa assim, quem tem a ideia de fazer esse podcast esse ano? Aí ele olhou pra dentro da cara para mim, disse, ninguém me deu inscrição, né? Aí ele chegou aqui conversar com o Fábio. Aí... Se a gente colocasse uma câmera no nosso posto durante o dia, tipo assim, aquela correria. Tipo, a gente marcou hoje, excepcionalmente para daqui 8 horas, era 8h07, eu tava terminando de passar um café para mim. Tinha comido... Aí, mas legal. Acho que o principal motivador foi pra gente, falou assim, validou que vai dar certo, foi assim, a hora que eu mandei mensagem pro Cancelo, falei, Cancelo, a gente precisa instalar um ar-condicionado aqui na Play. Você ia contratar aí para fazer serviço. Contratar aí para fazer serviço. Falou assim, ó. Você consegue vir, deputar o serviço pra gente aqui e tal.
com o Fábio e tal, a gente tá fazendo um projeto de parceria aí, vai ficar bem bacana. Ele falou pra mim assim, Elvis, eu tenho interesse em participar desse projeto aí. Eles estavam pra você amanhã aí, a gente tá, né, vai fazer uma parceria. Então já virou nosso patrocinador aí, Master, nosso primeiro patrocinador, e isso ajuda a provar, uma resposta pra gente. resposta, assim, que ele estava no caminho certo. Então, assim, E agradece a todo mundo que está envolvido, né? Agradece a Torque Climatização, que é nosso primeiro parceiro, e a você que deseja aparecer aí nos próximos episódios, né? A gente vai falar sobre casamento, né? Então, o pessoal aí de casamento, a gente vai falar sobre viagens, vocês que, né, trabalham com viagens e quiserem participar. A gente vai falar sobre esporte, né? Bastante sobre esporte. A gente vai também convidar os amigos médicos. Vai trazer gente da A gente vai convidar gente da área de entretenimento, comédia. A gente tem muita coisa aí. Não imagino quantos convidados vai ter. Então, o intuito é que os temas eles variem, né? Vamos direto às perguntas, porque a gente precisa encerrar, porque a turma tá funcionando, tá funcionando já. Se deixar eu e você, a gente vai indo, né? As principais perguntas que teve, né, que a gente não vai responder agora, tem que... Oi, quando vai ser um vídeo, né? Quando tiver o David Martins, não tá no plano. Pra você responder, né? Pessoal, temos. A fábrica tá fechada ou tá aberta, né? Fechado. Fechada. Mas... É. gente. Então, assim, eu juro que a gente, é uma coisa que sempre pergunto, falo, comento e brinco, e de ontem pra cá virou uma piada, isso quando a gente divulga uma foto nas redes sociais, eu e ele, Mas vai que pergunta, né, como é, agarrada no Dil, né? O que vamos inventar? A pergunta é também se quando a gente for ter um filho, você vai querer colocar o nome de Inácio. Tá. E a maioria, claro, a maioria das respostas foi, vem aí um filho. Tanto é que foi tão engraçado que antes a gente divulgar que era o projeto, teve cliente que se parou na rua perguntar se você ia ser pai. Então, a gente, por enquanto, a gente tem, acho que, um projeto aí. Perguntaram qual é o seu maior sonho, né? Não vai falar, deixa eu falar, que fica a impressão que eu não quero filho. Tá, fala aí, rapidinho. Não, fala você. Pra gerar o filho, as leituras... Não, tem que partir dos dois lados. Mas a principal, a pessoa, acho que um casal, né? Acho que todo casal sonha, talvez não ter filho, nem todo casal, mas acho que a gente quer ter filho, né? Acho que a gente quer, a gente não decidiu ainda isso. Mas acho que tá nos planos futuros, né? Não está nos planos presentes, se vir. Será muito bem-vindo, será claro. bem-vindo, obviamente. Mas a gente tem algumas coisas na realidade. Eu tô cuidando de 30, você vai ter 300 já. Então a gente já tem muitos filhos, né? Para cuidar. Mas, né, se um dia Deus prover, a gente vai receber com certeza. Vai, creio que um dia a gente vai sair. Vai que resolve adotar também, né? Sim. Tem vários filhos adotados, né? Vocês não sabem, né? Qual que é a próxima pergunta? Qual é o senhor sonho? Meu sonho? Eu falei já, eu tenho um sonho, na verdade, tenho um sonho profissional, né, que é entregar um número X de pessoas, que eu não posso revelar aqui, que é um sonho particular meu. Trazer pessoas para o grupo, né? Formar um grupo em tamanho difícil, esse eu tenho um sonho. Mas o meu principal sonho é poder proporcionar para as pessoas, mas conhecer o mundo. Eu ainda quero tirar um ano de sabático na minha vida, onde eu vou dar nem sem pensar em nada. Por isso que ainda a questão do filho entra nessa. Então, mas isso o filho não vai atrapalhar. Porque lá na frente, eu vou dar um pouquinho mais velho. Se Deus me permitir, obviamente. Claro. Bom, o meu sonho, na verdade, assim, se essa pergunta fosse feita para mim há 6 meses atrás, eu tinha uma resposta, só que um dos sonhos que eu tive, eu particularmente realizei há 2 semanas atrás, né? Um dos sonhos, primeiro sonho mais assim que eu responderia para a questão do intercâmbio, já realizei, e eu tinha um sonho de proporcionar para os meus pais uma viagem, assim, para fora, enfim, e a gente teve a oportunidade de realizar isso há 2 semanas, então para mim isso, tipo, ficou marcado, então, claro que eu tenho muitos sonhos ainda, mas eu realizei muito já. E compartilho da ideia do Elvis também porque eu sou fascinada em conhecer coisas novas, lugares novos, então também quero riscar muito o mapa, né, falando da vida pessoal, mas acima de tudo eu quero ter saúde e longevidade para aproveitar isso, né? Então, curtir e ver realmente qualquer lugar. Exatamente, não se as questões não estão a questões de bens materiais, assim de realizações das pessoas que a gente ama, e proporcionar a elas oportunidades, né? Porque quando a gente faz o sonho do outro, eu acho que eu me faço feliz 2 vezes, né? E você vê a felicidade do outro. Então, em questão particular, é conhecimento, essa questão do aprofundamento também continua, né? Nessa ideia aí, e quero viajar muito. Então, eu estou curtindo de boas ideias.
ter a oportunidade de investir em vários sonhos de vida pessoas, né? Eu mesmo já tive algumas oportunidades de investir em sonhos de algumas pessoas, algumas que talvez foram ingratas, mas você tem que sempre contar com a gratidão, isso é normal. Mas muitas pessoas têm que ver o brilho no olho quando a gente acredita no projeto delas, quando a gente investe. Então, assim, se você tem um parceiro, um amigo, um colega, que tem um sonho, se você tem a possibilidade de ajudar, de contribuir de alguma forma, contribua, porque são, assim, pessoas assim que movem o mundo. Eu não estou falando isso aqui para querer de vangloriar algo do tipo, mas, assim, a sensação que se traz de realização para a gente, que está podendo proporcionar, às vezes, alguma coisa bacana para alguém, é muito importante, e isso gera, assim, um bar de motivação que faz, assim, a gente repensar a vida e entender o porquê que a gente está aí. Exatamente. Tá, nossa próxima pergunta, Juliana, perrengues com idiomas nas viagens, eu também, vamos perrengues? Tem tanto, mas temos que escolher um, né? Rapidinho, né? Eu acho que aquele, quando a gente estava lá na Estátua da Liberdade, a gente perdeu algum dólar lá até deixar o... Enfim, geralmente nesses lugares de limitação pública é comum ter os guardas-volumes para você não entrar, enfim, para ter um lugar lá com seus pertences. E na ocasião era um guarda-volumes automático. Colocar o dólar, ele abria lá, né? em inglês, no qual ele não dominava, por isso que eu enfatizo isso, né? Nós, tipo, vamos na sorte aí. A gente colocou o dólar lá, que, né, para nós, né, moeda, né? Coloca os dólares, não interpreta o que o guarda-volume abriu. Então, você tinha a oportunidade de, uma vez que você coloca o dólar, abrir uma vez a portinha para você guardar seus pertences lá, e você tinha mais uma chance de abrir mais uma vez. Aí a portinha abriu. Aí nós, tipo, faz agora. Aí o Elvis, acho que não foi, ele fechou a portinha. Ele foi pegar outra coisa assim, daí de repente, putz, não abriu mais. Ele vai colocar no vai abrir de novo. Daí, tipo, a gente foi se tocar. Ah, tá. E tinha desenhado em inglês lá que falava isso. Jogar dinheiro, pode perder dinheiro, assim, R$2, já boy, né? A pessoa perdeu $1. Tá, isso foi, assim, a pergunta era perrengue relacionado ao idioma, né? Mas se tem muito perrengue igual esse, desde tratar a mala, então o que a gente vai cantar? Teve também um episódio que você tentou reservar por telefone. Eu reservei por telefone pro jantar. Num hotel que a gente tava. E eu tinha que falar com a recepção em inglês. Só que assim... Na verdade, não, parece assim. Eu peguei e liguei pra reservar, onde é que você andava agora. Eu mudava mais aí eu liguei, conversei em inglês, né? Aquele meu paquete, né? Daí em inglês, meu caipirão, assim. E aí ela suando, eu fazendo sal, como é que ela de tarde no passeio, chegando lá, o Redskins tava lá esperando a gente. Meu irmão não tava nada, mas tava lá esperando. Isso por telefone. Porque é difícil entender a pessoa visualmente fazendo gesto. Você imagina por telefone se você não interpreta bem. Reservar o jantar. Aí eu fui reservar o jantar pra nós à noite. Eu tinha reservado, né? Beleza. Eu entendi que eu tinha reservado para determinado dia e horário. Vamos lá. Eu falei pra ele, o nosso jantar é terça-feira, 19, por exemplo. A gente chegou lá todo parceiro, chegamos lá, não, seus nomes não estão na lista. E como não? Não, seu nome foi agendado para quinta-feira, às 19. Ou seja, perdemos o jantar porque eu não soube me comunicar. E tipo isso. Ok, vamos lá pra frente. A história. A gente respondeu muito das perguntas já. Vamos fundar o mercado também, você apontou. Não vai cumprir toda, pessoal, porque é muita mensagem. Mas assim, uma pergunta bem interessante, uma que fala sobre a questão do trabalho, né? Quanto mais trabalha, como é que é essa pergunta? Essa é muito interessante. Ela é relacionada assim, se realmente, quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem, se essa é a lógica. Você consegue notar essa pergunta certinho, acredito, né? Surgiu a ideia do podcast. 3 partes. Para entender o desafio, você fala, a gente já falou bastante disso também. E fechou. A pergunta obrigada, bastidores. Vocês acreditam que quanto mais você trabalha, mais resultado você tem? Então, assim, quando eu acho que as pessoas falam em trabalho, se assimila muito a questão... força laboral. Força laboral. De você estar em atividade com o corpo trabalhando. Se matar de trabalhar, como dizem, estar todo... em atividade. Então quer dizer, quanto mais você se mata para trabalhar, mais resultado você tem. Pensando por essa lógica, só que para nós, assim, o trabalho não tem a ver com necessariamente a atividade laboral. Você trabalha o tempo todo com a tua cabeça, com o teu pensamento, com as suas ideias.
Então, eu acho, assim, que a resposta, na minha opinião, depois eu compartilhar a tua, é quanto mais, assim, expertise e sabedoria você tem, mais resultado você tem. Porque, às vezes, é de uma estratégia, de uma decisão que você toma, não do quanto que você se mata para trabalhar. Uma estratégia, uma decisão bem tomada, te resulta muito mais do que você ficar lá insistindo em algo que, né, batendo a cabeça ali. Então, eu acho que em relação à estratégia. É assim, pessoal, estratégia sem ação Complementa o outro, com certeza. precisa ter. Você quer realizar algo. Não depende de quantas horas você vai dedicar naquilo. As horas são importantes, obviamente. Você precisa ter estratégia e um plano de ação, ter atitude. Então, você pode ter o melhor plano de mundo, você faz a menor ideia do mundo, se essa tua ideia estiver guardada, você não compartilhar com o outro, tentar ter humildade para entender. Talvez gatilhos que podem levar ao fracasso dessa ideia, você não vai ter a melhor estratégia do mundo. Então, assim, uma ideia, sem ela ter execução, ela não tem valor nenhum. Então, se você tem um projeto e acha que vai conseguir vender uma ideia, isso não vale nada. O mundo está cheio de ideias, mas se ideias fossem boas, elas seriam vendidas. Então, a gente enfatiza, eu acho que está mais ligado à questão de ser uma pessoa sábia, né? Que todo mundo erra, todo mundo toma decisão errada, mas, assim, é aprender com os erros, né? Do que necessariamente ser matado de trabalho. Como está a vida espiritual dele jovem, né? Somos batizados, somos católicos. Mas uma coisa que a gente fala bastante, né, Juliana, assim, a gente tem uma conexão muito grande com Deus. Deus esteve presente na nossa vida em muitos momentos. A gente já pôde compartilhar algumas histórias. Talvez a gente tenha algumas lugares que a gente tem que compartilhar aqui. Mas eu acho que Deus é o princípio de tudo. Independente de religião, independente de se você acredita ou não acredita, vamos dizer assim, em uma energia, se você acredita em algo, para nós, Deus existe. Para nós, Deus é o princípio de tudo. Para nós, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E nós temos uma ligação que não é eu durando na igreja. A gente tem muita oportunidade de se conectar a Deus. E isso nos traz muita paz, muitas vezes sabedoria, muitas vezes discernimento para a tomada de decisões. São fundamentais para que a gente consiga realizar as tarefas do dia a dia. Exatamente. A gente sempre compartilha ideias de que conversas, respostas, oportunidades, é a maneira que Deus se conecta conosco, né? E a gente já teve muita oportunidade de participar, inclusive de grandes eventos, onde a gente conheceu pessoas incríveis que tinham total conexão com Deus. E essas pessoas parecem que vão se aproximando da gente, porque eu acho que cria-se uma energia, né? De pessoas boas. Energia boa. Coisa boa, com certeza. Abre-se portas. Então, assim, sim, a gente né, crente e respeita toda e qualquer religião, mas, assim, sem Deus, nada. Mas uma coisa importante, a gente respeita, a gente é a pessoa super cabeça aberta para discutir, inclusive com ateu, né? Sem gerar polêmica, a gente é uma pessoa que tem vamos dizer assim, uma cabeça aberta para discutir vários assuntos, né? Então, a questão do podcast em si, inclusive, a gente vai também debater assim também, não é nosso propósito, né? Mas, assim, Deus faz parte das 7 vezes. É um propósito dele, a gente faz com você. Próxima pergunta, analisando aqui, o Arthur. Deus me expandir o Grupo Martins para mais dados. Essa é uma pergunta polêmica, né? Eles querem quebrar no meio, né? Então, essa pergunta, na verdade, vai deixar você da felicidade. O Martins, sim, ele pretende crescer. A gente tem um projeto muito grande para a Rua Azul ainda, para a nossa região, para Rebouças. Que a gente vai realizar aí no próximo ano, provavelmente. E vocês também, né? Nem imagino, com certeza não imagino se mas vai lidar bastante ali, ainda de Martins. Então, tem muita coisa a rolar, né? Então, a gente é uma coisa, um passo de cada vez. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que acreditar nele. Nem sempre você precisa compartilhar o sonho com todo mundo. Mas, assim, as pessoas que estão do seu lado, elas precisam acreditar nele e precisam estar junto, né? Primeiro entender isso. Então, a gente, eu não trabalho sozinho, tem uma equipe de pessoas do nível, né, da diretoria da empresa, de colaboradores que precisam sonhar junto, né? Não as coisas. Exatamente. Indo para o nosso, vamos dizer assim, encerramento, as mensagens finais desse episódio aqui. Então, acho que vamos deixar evidenciada a questão da palavra coragem, que foi evidenciada muitas vezes por nós, no sentido de tivemos coragem de estar aqui, dar as caras, falar coisas do nosso dia a dia,
de uma maneira que a gente é, e a gente se demonstra assim mesmo com as pessoas. E entre erros e acertos, estamos indo para aprender bastante também. Isso aí, né, Juliana? Na verdade, a gente tem essa dificuldade com o microfone, talvez não tenha tanta intimidade com esse instrumento, né? Mas a gente está aí para dar a cara a tapa, a gente está aí para aprender também, é um desafio muito grande para nós. Então, assim, eu fico muito feliz se você assistiu esse episódio inteiro. Se você assistiu, seja lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que esse vídeo vai estar lá no YouTube, comenta lá embaixo. Eu assisti o blog.net, manda lá sugestões de novos convidados, né? A gente tem uma lista imensa também, mas perguntas, né? Então a gente acompanha a nossa página, segue a nossa página no Instagram lá, que isso é muito importante. E acima de tudo, se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida, assim como a gente faz com nossos colaboradores hoje lá no Martins, o canal está aberto, né? Se você quer conectar com a gente, quer conversar, quer trocar ideia, para nós. prometo que eu responda de imediato, mas a gente somos pessoas muito abertas a diálogo, né? Então, assim, se você quer trocar ideia, quer conversar, manda mensagem lá, eu vou te responder com o maior orgulho, né? Então, assim, a mensagem que fica para você, assim, se você hoje tem sonho, tem um objetivo, busca fazer algo diferente, tire a bunda da cadeira e vá atrás. Não tenha medo de conversar com pessoas que estão ao seu redor, não tenha medo de se levantar, de buscar novas oportunidades, de conversar com pessoas novas, de se desafiar. Tenha coragem para realizar as coisas. Nada vai cair do céu. Não existe almoço grátis. Você precisa ter ação, você precisa ter atitude, você precisa estudar, bota a cara no vídeo, corra atrás. Não vai te deixar rico, esquece. Aposta esportiva, você não vai ver dinheiro com essa merda. Você precisa correr atrás do seu sonho. O seu sonho depende de você. Não depende de terceiro, não depende de ninguém. Não coloque a culpa. Você não seja um frustrado. Não fique colocando a culpa no governo, não fique colocando a culpa nos seus pais, não fique colocando que não tiveram herança, não fique colocando a culpa nos seus irmãos. A culpa da vez que teu fracasso é só tua, né? Você precisa entender que assim, a gente vai prosperar, seja mentalmente, espiritualmente ou financeiramente, a partir do momento que a gente estiver pronto para isso. Não, que nem. A gente tem muito over. É uma desculpa, na verdade. Mas para fulano foi mais fácil. Para esse plano foi mais fácil. Mas ninguém vê né? Que está por trás dos bastidores. Enfim. Nós agradecemos muito a participação até aqui. É o primeiro episódio. Nos deem um crédito. Tem muito a vir pela frente. Muito aprendizado pela frente. Muita coisa nós melhorarmos. A gente chamou de episódio teste, né? Que deveria talvez começar com nós para a gente contar qual foi o intuito disso, vocês conhecerem um pouquinho sobre a gente, tem muito mais história para rolar. Nos deixem sugestões, nos sigam nas redes sociais, @JuliDeAndrade, @ElvisMartins, nossas redes particulares. Sigam também o Together Podcast, lá a gente vai estar divulgando a agenda dos convidados, lá a gente vai estar soltando também, além das nossas redes sociais, as sugestões. Vocês podem performar como vocês querem nos ver nos próximos episódios, né? Vocês que têm curiosidade, podem saber alguma coisa, vamos direcionando. Nós ficamos muito gratos com o feedback que nós tivemos através dos nossos lançamentos. Muita gente. Assim, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a toda a nossa equipe, obrigado às pessoas que nos ajudaram, nos encorajaram a chegar até aqui. E, um grande abraço. E nos vemos na próxima sexta-feira, às 8 horas. Tchau, tchau. Let's go.